Graça e paz, irmãos. Está começando mais um Dá o Papo Singe, o seu podcast quinzenal da Segunda Igreja Nova de Jerusalém. Aqui é Igor Mano Bacon e não existe história pequena demais. Aleluias! Aqui é Henrique Nogueira e o meu chamado é para a excelência com Cristo, irmãos. Amém, aqui é o Henrique Ferro e essa é uma frase pronta. Galera, estamos começando aqui mais um episódio do Dá o Papo, o nosso podcast, o nosso, o seu e o de Deus. Amém. E vamos, primeiramente, para os nossos recados. Vamos para o Singe News. Bom, irmãos, e diferente do último episódio, hoje nós temos alguns recados, algumas notícias para dar. Primeiramente, vamos começar com o nosso querido Henrique Nogueira passando um recado sobre os nossos irmãos que estão na missão. É isso aí, gente. Já que estamos nessa época de pandemia, a igreja ainda não está podendo abrir, mas pela glória de Deus, nós temos nossos irmãos aí espalhados, pelo mundo, fazendo a obra do Senhor, né? Temos a família do Celso nos Estados Unidos, que estão bem, eles já estão começando a fazer pregações, para o pessoal que eles têm cuidado lá, nos Estados Unidos, que são o povo chinês. Temos o pastor Totti. Totti, gente, quem conhece o Totti sabe que não dá para parar aquele cabeça grisalha, né? Aquele cara lá, nossa, é pandemia ou sem pandemia, ele tá fazendo as inovações, tá fazendo os projetos dele, segue firme e forte. Soraya, a Soraya que está... Eita, e agora pra eu lembrar onde é que tá a Soraya? Soraya tá na África do Sul, se eu não me engano, mas eu posso me retratar disso daqui depois. Mas, gente, vamos continuar orando pela vida dela. Soraya, ela tem a saúde fragilizada, então ela tem feito alguns exames e tem pedido, alguns exames, por exemplo, da perna, parece que ela melhorou, mas continuando a saúde dela, a gente precisa estar orando para que ela continue a obra. Quem mais? Temos o Felipe Souza, lá em Campinas. Felipão, que não para também, é outro bateria, um pilha solta. O Felipe é o que veio fazer o retiro, né? Exatamente, Felipe Souza, pequenininho, magrinho, da boina na cabeça, muito bonitinho ele, é legal, se para pra pensar o Felipe Souza. Ele roubou a ideia da boina de mim. Ele tem um papo legal também, dava pra gente trazer ele, hein? É, Verdade, claro, hein? com Dá um certeza. papo aí com o Felipe E ele Souza. com todos eles, na verdade, né? Pois é. Inclusive, o pastor Totti foi ele quem me deu o apelido de Bacon. Verdade, olha aí, ó, fato histórico. Fato aí. histórico na Singe. No meio do culto, o cara me chama de Bacon. Então. Felipão segue firme e forte aí com a esposa, cuidando do filhinho recém-nascido, que graças a Deus está bem de saúde, eles estão bem. E o Felipão segue atarefado na igreja, com o ministério e tudo mais. Então estejamos orando aí, para que Deus continue mantendo essas famílias de missionários. Outra coisa legal, gente, para quem não está sabendo, nós estamos com um relógio de oração na igreja. Isso mesmo, você aí que estava esperando uma oportunidade para estar de joelhos na sua cama ou para parar de comer, tá aí. Relógio de oração e jejum. Pode parecer que é ruim, mas é gratificante, minha gente, é muito gratificante. Esse relógio de oração em específico não é só da nossa igreja. Isso é um movimento que está acontecendo no país inteiro. Então muitas igrejas estão aderindo. E por entender que é um momento em que a igreja precisa clamar a Deus. Já dizia o nosso Senhor, pede e dar-se-ás. Acho que é isso. Aí você pegou uma versão Rapaz, muito antiga. original no grego. Muito bom. Então é isso, gente. As informações do relógio estão correndo nos grupos, né? Estão Pra galera correndo, dar uma Tanto olhada o link também. de inscrição, quanto Uhum. o pessoal da igreja criou um grupo, pra postar lá as informações. Então você que não tá dentro, que ainda não fez sua inscrição, faz lá, corre lá,
manda mensagem pro pessoal aí, pra quem você tiver contato na igreja, que a gente agiliza aí, pra você ficar por dentro. Amém, é isso aí. mesmo. Eu acho que a gente pode deixar, né, o formuláriozinho da inscrição aqui na descrição do Eu acho podcast. Dá pra criar um link pra juntar no grupo, não dá? A gente pode Dá. criar o link pra Um pessoa link clicar no link e ir isso. para o grupo direto também. Eu esse tenho detalhe. que conversar com os administradores, eles que conseguem gerar o link, né? Aí você vê Mas isso, é isso aí, agiliza. gente. É, Tem o projeto também, hashtag, Isso, projeto hashtag, pessoal. Vocês aí que estiveram aqui no nosso culto de carnaval, mini retiro de carnaval, né? Uma tarde de carnaval, não sei como chamar aquilo. Eu sei que foi tudo que tem no retiro teve numa tarde aqui dentro da igreja. Foi divulgado aí o projeto hashtag, nós não sabemos do que se trata, mas aguardem ansiosamente pelo projeto hashtag, muitas mudanças virão, né? Estaremos aqui divulgando, fique em oração pelo projeto hashtag. Outro ponto, você aí que está na idade de 12, 13, 14, 15, 16 anos, você que é adolescente, que estava vindo na célula, a célula tá rolando online, galera. Não deixem de participar da célula, todo sábado às 18 horas, tá tendo a célula de adolescentes, o Rafa, Elô, eu e a Ana Luísa estamos tocando a célula online, já tivemos 2 encontros e estamos aguardando vocês. Acho que o Ministério de Louvor dos Adolescentes também está se reunindo online, né, Henrique? Isso, a gente tá se reunindo por volta das 4, 5 horas, né, nos sábados aí pra gente conversar, né, trocar uma ideia sobre as músicas que a gente vai cantar, né, sobre as dificuldades que a gente tá tendo, as facilidades também, assim, se você é adolescente, jovem, assim, da minha idade, né? Super jovem. 21 anos, quase 22 já. E você tem interesse, né, você toca alguma coisa, tava a fim de usar esse seu dom pra glorificar a Deus, cara, conversa com a gente aí, né? Quanto mais gente tiver, melhor, sabe? Quanto mais pessoas tocando, quanto mais pessoas querendo adorar e louvar a Deus, isso é maravilhoso. Eu não tenho palavras, né, pra definir quão bom é isso, porque Deus dá os dons pra gente, dá nossas habilidades, e assim, eu não sei vocês, mas eu tenho muita vontade de glorificar a Deus com isso, né? Com aquilo que eu sou bom em Sim. fazer, né? Porque É assim... se for com o que é ruim, aí fica mais complicado, né? Às vezes sobe meio ruim. Então, eu acho que, assim, o interessante disso é que eu gosto muito de fazer alguma coisa porque eu sou bom naquilo, e eu acho que Deus também vai gostar porque eu estou fazendo aquilo pra Ele, entendeu? Eu estou usando aquilo que eu gosto de fazer, eu estou usando o meu tempo pra dedicar a Ele, né? Então, por enquanto a gente não tá tendo os ensaios ainda, né? Mas até dia 30, mais ou menos, aí a igreja ainda vai estar parada, vamos ver como é que vai ser o andamento aí das notícias quanto ao isolamento, mas quando voltar, eu acredito que a gente vai voltar com tudo, porque o fogo no nosso coração não se apaga. Isso aí. Aguardando ansiosamente pela possibilidade de se unir, né? E poder Isso. abraçar. É. Bom, para finalizar aqui o nosso momento do Singe News, das notícias, galera, vocês que estão recebendo esse podcast, nesse episódio aqui quentinho, com muito amor, pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa um gostei, comenta, compartilha com a galera se você gostar, e se você não gostar, compartilha também, porque alguém pode gostar. Eu sei que parece chato, mas a verdade é que para as coisas no YouTube funcionarem, tem que ter pelo menos o feedback da galera na plataforma do YouTube. Então, se você deixar um like, se você comentar, se você compartilhar, isso vai estar mostrando pro YouTube que o conteúdo é bacana, e isso vai estar atingindo mais pessoas, e consequentemente a palavra de Deus vai estar atingindo mais pessoas. Quem sabe algum dia a gente não chega aí no top 1 do YouTube, né? Tem uma lista do foguinho lá, eu não lembro mais o nome. A lista do foguinho, É hot. Hot. O hot do YouTube, o que tá pegando fogo, que tá todo mundo assistindo. Então vamos... Tô desatualizado. É o trending, né? O trending. É o trending do YouTube lá, o trem. É o trem. É o trem. E também pra gente ter um feedback, né? A gente aqui vai saber se vocês estão gostando ou não. Vocês também podem mandar o feedback aí nos nossos WhatsApps. Isso. E é isso, galera. Vamos agora para o nosso tema. Olha aí, mais ou menos, do título do vídeo, né? Do nosso episódio número 2, Dossiê Dá o Papo, quem nós somos, ou quem somos nós, não sei como é que vai ficar aí depois Vamos ver. de upar no YouTube. Mas o que a gente pretende hoje, galera? Assim como toda vez que você conhece uma pessoa, né? Tudo no começo, você
começa a se interessar pela pessoa, você começa a saber um pouco mais da história da pessoa, do que ela passou, o que ela sonha, o que ela pretende, o que ela faz. E como a gente ainda não se teve esse momento para se conhecer certinho, a gente pensou, pô, por que não nos apresentarmos de forma formal para o nosso público, para a igreja no geral? Porque às vezes vocês podem conhecer a gente de vista, né? Ah, o Henrique Nogueira, o cara usa o óculos, ruivinho, bonitão, barbicha. Gatão. O Henrique Ferro, aquele cara baixinho que toca um baixo maravilhosamente bem, galã de novela. Gatão também. 105 quilos de puro músculo. O Bacon, aquele cara estranho. Não vou me elogiar aqui. Aquele cara- gatão, Não, inteligente. Aquele cara pique de jogador, naipe de artista, boina, pá. Jogador profissional aí, ó. E gente. ele só não chega na igreja e tem paparazzis tirando foto porque ele já falou que o centro da vida dele é Jesus. Isso aí, isso mesmo. Então, para vocês estarem conhecendo um pouco mais da gente, e não só por isso, mas para a gente estar contando as nossas histórias, né, de como nós conhecemos a Cristo, de como que a nossa vida deu um 360 duplo carpado, por que nós estamos aqui, né? Porque não, a gente só está aqui nesse domingo, ao invés de estar em casa jogando um videogame ou estudando, porque a gente quer fazer uma coisa para Deus. E por que é isso? Por que nós estamos aqui? Então, eu já queria começar para a gente bater um papo rapidinho da importância do testemunho na vida do cristão e na vida das pessoas. Já chamam aí no Henrique Nogueira, o cara muito sabido sobre esse assunto. Sabido Qual a nada. importância do testemunho, Henrique? Leque, vamos lá. Você quer perguntar qual que é a importância do testemunho? Eu tenho que te falar para olhar para trás e ver 2000 anos aí de história onde o cristianismo não foi apagado. Ora, por que não foi apagado? Porque é 2000 anos de gente dando testemunho, gente. Exatamente. Então, assim, a gente estava até conversando antes de fazer o podcast, né? Porque, querendo ou não, quando a gente dá o testemunho, a gente fala de coisas pessoais, nossa. A gente fala de coisas que revelam, talvez, um passado que a gente sinta vergonha, ou talvez a gente revela coisas que nós acreditamos, né? Mas o testemunho, ele tem essa importância, porque ele diz na íntegra no que Jesus mudou na nossa vida, sabe? Tipo, a gente teve um encontro com Jesus. Às vezes a gente já até conhecia Jesus, mas teve um momento que a gente deixou ele colocar a mão na nossa vida e as coisas mudaram. Essa é a importância do testemunho. Eu costumo dizer que onde há mudança de testemunho na vida de um crente, há testemunho. Falei certo? Às vezes eu misturo as palavras na minha cabeça. Vou repetir só por mudança de vida. Onde há mudança de vida na vida de um crente, há testemunho. Vamos marcar aí, ó. Frases ícones. Próximas frases de início. Ó, Henrique, você, em vez de falar frase pronta, mande essa. Beleza, eu vou mandar essa. Frases lendárias aqui do podcast. Mas é isso, gente. Então, assim, se for parar para pensar, se lembrar de nomes de grandes teólogos, nomes de grandes pregadores, os caras ficaram famosos, a maioria deles, você pode ver, eles não ficaram famosos não só pela forma que eles falaram, mas eles ficaram famosos pela forma como eles foram trazidos para Cristo. Eu acho que eu posso citar aqui o próprio Lutero, né, o nosso grande patriarca da Reforma, que era da Igreja Católica, né? E por estar ali totalmente inconformado de como era se pregado, não dá nem para dizer se era pregado, né, o evangelho naquela época. Eles liam a Bíblia em latim e ninguém entendia nada, né? Não entendia nada. Era basicamente isso. Bem isso. Então, E tinha as questões das cartas. Nossa, eu esqueci a palavra, mano. Que a galera comprava. Assim, você sobe de joelho ali, compra uma carta, você tá perdoado. E tinha também os itens sagrados, né? Basicamente isso. Nossa, tinha um nome certo pra essas lasca coisas. da cruz, né? Pra consagrar alguma coisa. Era carta de... Eu vou procurar aqui, Henrique pode ir falando, eu vou encontrar a palavra certa. Qual que é a desse nosso patriarca reformista? Então, o cara era coroinha, se eu não me engano. Ele tinha uma posição na igreja e... inconformado de como as coisas estavam sendo feitas, porque o evangelho não estava sendo pregado, quer dizer, estava, só que em latim, então ninguém estava entendendo nada.
ele resolveu mudar a situação. Pescou? Cartas de indulgências. Indulgências. É isso. Nossa. Tem o filme do Lutero que é muito bom também. Tem? Tem. Não conheço. Eu chamo acho que só Lutero. E eu tenho que achar depois certinho. Eu vi na escola, né? A professora de história passou pra gente. Gente, se esse cara não tivesse ficado indignado com o que estava acontecendo na época, se Jesus não tivesse tocado o coração dele, ele não tivesse colocado a própria vida em risco para mudar a situação, não só do país dele, mas da Europa, nós não teríamos a reforma, não teríamos a palavra no nosso aportuguesado brasileiro, não é? Nossos queridos ARA e NVI, né? Não teríamos. Então, esse é o testemunho de Lutero, né? Tem a parte pessoal dele, né? Claro que quem tiver aquela curiosidade de história pode muito bem pesquisar. Mas é disso que nós vamos falar. Nós vamos falar por que nós somos o que somos hoje. Por que nós, eu, Henrique Nogueira, Henrique Ferro e Igor Bacon, somos cristãos. Hoje, o que aconteceu na nossa vida que a gente resolveu entregar para uma pessoa que o olho nunca viu, né? Para pensar, nossa vida está na mão de uma pessoa que a gente nunca bateu o olho, mas a gente tem essa ciência e essa certeza de que ele está até mesmo aqui entre nós. Então é isso aí, essa é a importância do testemunho. Sabe algo que eu acho interessante, principalmente em relação ao testemunho, porque o testemunho, querendo ou não, é algo que a gente viveu, que a gente passou. E acho que lá na segunda carta aos Coríntios, logo no capítulo 1, Paulo diz assim, porque fomos consolados, consolamos. Então, primeiro você passa por aquilo, para aquilo, ela não vai ser em vão, o que você passou, porque alguém pode estar passando por algo similar. Então, o testemunho é justamente por causa disso. Se alguém estiver passando por alguma coisa similar, até mesmo igual, porque eu e o Henrique, por exemplo, eu e o Henrique Ferro, a gente precisa definir como é que a gente vai chamar uns aos outros aqui, porque vai ficar muito complicado. Mas a gente, poxa, teve um curso aqui que estava tendo na igreja, acho que de liderança, o João Rafael e o Betinho tinham convidado a gente para vir. E aí teve um momento assim que era para as duas pessoas estarem, formavam as duplas, e aí o que Deus falasse com você tinha que ouvir o que Deus queria falar para outra pessoa através de você. E o Henrique comentou de uma situação que ele tinha passado. Eu falei, caraca, eu passei por algo assim. E a gente foi se aproximando cada vez mais por causa disso. Então o testemunho também é importante por causa disso. Porque nós passamos por aquilo, nós podemos falar para alguém que está passando por aquilo. Isso, para a pessoa não se sentir, nossa, eu tô passando por isso sozinho, né? Ela vai ter aquele apoio. Isso aí. Por mais que você sofra, você não vai estar sofrendo sozinho, né? Exato. Você vai estar compartilhando o sofrimento com outra pessoa e isso alivia o fardo, né? Isso te dá uma sensação, assim, de gratificação, eu diria, sabe? Você conversar com aquela pessoa e ela, assim, entender 100%, porque ela tá passando, claro que por contextos diferentes, mas pela situação igual a você. Entendeu? As mesmas lutas que você tá tendo, essa pessoa também tá tendo. E compartilhar esse tipo de experiência é muito bom, sabe? Você ter essa liberdade, né? Porque, assim, você sabe que aquela pessoa tá passando pela mesma coisa, então ela não vai te julgar. Ela vai saber que, tipo, poxa, isso é difícil mesmo, tem esse ponto aqui que é complicado pra mim e eu tô com dificuldade nisso, eu tô com dificuldade naquilo. E conforme você fala, vai tirando isso do seu coração, vai aliviando, sabe? Vai te dando aquela sensação de que as coisas podem melhorar, né? Que tudo é passageiro, né? Nosso foco tem que ser no que é eterno. É aquela sensação, tipo, eu tô no buraco, mas alguém já saiu do buraco. Então eu exatamente, posso sair do buraco. Exatamente. É o que Jesus fala, né? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Exatamente. Já dizia também, não vou saber qual que é o endereço, mas a palavra diz, Salomão, rei Salomão falou, né? Que não existe nada de novo debaixo do céu. Exato. Então, assim... todo mundo já passou por nenhum sofrimento é novo para a humanidade, muito menos para a gente, essa nova geração. Então, assim, se você tem um sofrimento, uma dificuldade e você tem fé em Cristo Jesus, tenha a ciência de que você tem uma igreja inteira assim, para estar andando junto com você. Você pode não caçar só os pastores. Às vezes o testemunho que a gente der aqui pode tocar o seu coração, pode mostrar para você que
que realmente as pessoas enfrentam isso que eu enfrentei hoje, que eu estou enfrentando hoje. Então, nós somos instruídos, gente, não é aconselhado não, que pode ou não fazer. O Senhor Jesus nos instruiu, nos direcionou, quase que uma ordenança, que a gente esteja em comunhão, auxiliando e suportando uns aos outros, né? Suportando de ter que aguentar mesmo o caba chato da vida e suportando de dar suporte, dar um ombro amigo ali, ajudar o cara que tá capengando, estende a mão, mano, levanta ele. Nós somos instruídos a ser assim, né? Exatamente. É melhor serem dois do que apenas um, porque se um cai, o outro estende a mão. Exato. E aí é 3, porque se o outro cai, o outro estende a mão, e 4 e assim por diante. Bom, e para começar, vamos seguir a ordem da introdução, eu acho melhor. A gente já Sim. passa aqui Pode ser. ao Henrique. Você vai dar seu testemunho primeiro, não? Eu primeiro? Opa! Peraí, João, então, esse- peraí. Posso só fazer um adendo aqui? Claro. Aproveitando essa conversa que a gente teve. Só para eu acho que é o Teófilo Hayashi que falou isso. Não tenho certeza de que um cara que... Eu tava ouvindo uma vez uma pregação e ele falou uma coisa muito interessante, cara. Isso é o do Dunamis, né? Isso. Isso. Atos foi escrito para ele. Muito bom, muito bom. E Mas só para ele. eu vou falar um negócio pra vocês que, tipo assim, ele falou que é muito interessante, sabe? Isso não tá escrito na Bíblia diretamente, entendeu? Tá? Ele parafraseou ali algumas coisas, né? Mas que é muito verdade, sabe? Porque, principalmente a gente que é jovem, adolescente, tá passando por essa coisa, porque a gente tá muito mais próximo dos nossos amigos do que da nossa família, dos nossos pais, né? Eu vou dar o meu exemplo pra vocês aqui, que, por exemplo, eu estudava de manhã à tarde. Eu ficava à noite com os meus pais. E nos finais de semana, que geralmente eu saía pra ver meus amigos. Então, assim, vocês têm uma ideia que a gente tá passando a maior parte do nosso tempo com essas pessoas. E ele fala o seguinte, pra gente se cercar, claro, a gente vai ter muitos colegas, que são pessoas assim que a gente conversa, tem um contato, mas não são amigos de verdade, aquelas pessoas que a gente conta, se abre e tal. E esses amigos, ele diz pra gente se cercar, não precisa ser todos, mas pra gente se cercar de pessoas que são cristãs, de pessoas que têm essa mentalidade de Cristo, sabe? Porque, de repente, você vai fazer alguma coisa de ruim, que a gente vai falar sobre os nossos testemunhos, porque, assim, por exemplo, eu fazia muita coisa errada antes de entrar na igreja, né? Então, você tá aqui, vou fazer um negócio errado. Eu não sei qual que é o seu problema, você não sabe qual é o meu ainda, mas a gente vai fazer alguma coisa errada. E, poxa, existem uns filtros que vão entrar por causa desses seus amigos que estão cercados pra você. Porque se você fizer tal coisa, como que eu vou falar isso pro Henrique Nogueira? Que eu fiz tal coisa, cara. Como que eu vou falar isso pro Igor? Que eu fiz aquele negócio que eu falei pra ele que eu nunca mais ia fazer porque me deixava mal. Como que eu vou falar isso pra Thalita, cara? Como que eu vou falar isso pro Eliakim? Como que eu vou falar isso pra Marta? Já deu, já cansei. Eu não vou fazer, não. Dá muito trabalho. Sabe? Vai ser mais trabalhoso se justificar. Exatamente. Do que- É uma coisa que tipo, ajuda a não fazer. Você pensar naquilo e falar assim, poxa, se não entra na sua cabeça ainda que você vai magoar Jesus, vai magoar os seus amigos que você tá ali todo dia. Entendeu? Às vezes você tá novo na caminhada, tal, tá entrando, ainda não tem muito aquele feeling. Porque assim, eu, por exemplo, quando penso em alguma coisa que eu magoei Jesus, eu caio chorando. Eu não posso nem pensar muito, que eu já começo a ficar meio emotivo aqui. Mas, imagina isso, entendeu? Você tá lá, vai fazer alguma coisa que vai deixar os seus amigos tristes, porque seus amigos querem o bem pra você. E se você já falou pra eles que você vai fazer algo que te faz mal, eles não querem ouvir você falando que fez isso de novo, não é verdade? Então, tipo, você se cercar desse tipo de pessoa, ter isso próximo de você, é muito bom pra essa caminhada, pra essa comunhão, né? Vai lá, Igor, Poxa, agora vou começar comigo? Vou dar abraço. comece. Bom, então, meu nome é Igor. Tenho Não, 22 eu tenho 21 para 22, faço 22 anos agora no dia 30 de abril. Nossa, glória. chutei perto. É. Vamos lá. Olha, o cara chutou, não sabe a minha idade. Né? Poxa, vamos já escalar outra pessoa pra sentar na cadeira. Cadeira. Não, porque você tem 24. Tô com 24. Aí, sabia? Vai fazer 25. Esse Na ano. mesma data que o Henrique. Isso aí. Que eu sempre esqueço. Eu sei que é em setembro. Não. Novembro. Novembro. Ó, Eu sei que é ó, pro final do Um ano. fato curioso. Henrique Ferro e Henrique Nogueira fazem aniversário no mesmo dia. No Isso mesmo mesmo. dia. Então, se for trazer bolo, traz 2, entendeu? 22 de Isso novembro.
E o Vitor faz no mesmo dia que eu. Então tragam 2 bolos. O Mesmo ele não estando mais em Presidente Prudente. Exatamente. Bom, eu tenho 22. Vou assumir que eu tenho 22 anos. E aqui na Singe, é muito importante, acho que pra minha história, ter essa concepção de que, poxa, eu cresci aqui na Singe, mano. Eu cresci aqui na igreja, eu vinha no Ministério Infantil. Eu curtia, eu gostava do lanchinho, eu gostava das historinhas. Eu tinha meus amiguinhos, pô. E aí a gente se divertia. Depois que eu cheguei na idade dos 10, 11 anos, que é quando faz a transição, hoje em dia, na época também fazia essa transição do Ministério Infantil para a salinha dos mais velhos. E eu não tinha essa vontade de ir na salinha dos mais velhos. Então eu comecei a vir para o culto com os meus pais. Só que por um longo período, né, dos meus 10 anos até os meus 17, foi quando eu realmente tive um encontro com Cristo, foi um período da minha vida que eu vinha por vir na igreja. Eu não vinha, tipo assim, pô, eu tô indo no culto, já que eu saí do Ministério Infantil. Eu tinha ainda essa concepção de, tipo, igreja, domingo é dia de ir na igreja. E só essa concepção. Era tabeladinha. Eu era, eu gosto de falar que eu era mobília aqui na igreja. Porque eu vinha e tava sempre ali, todo domingo tava ali. Muito bom. Mas não estava. Eu gostava de ficar batucando na Bíblia. Eu gostava de ficar brincando com os adereços da minha mãe. Ela usava umas pulseiras legais, eu pegava a pulseira e ficava brincando. Eu desenhava. Ou seja, eu vinha e não prestava atenção, não tinha nenhum interesse realmente em estar na igreja, que a gente sabe que a gente tem que vir para buscar a Deus. Então eu vinha por vir, porque meus pais vinham. E mesmo estando crescendo na igreja, eu tinha essa concepção errada, equivocada do que era ser cristão, que era só vir à igreja. O tempo foi passando. Nesse meio tempo, eu inclusive me batizei, né? Eu tinha subido para a sala dos mais velhos nesse dia. Piscina E aí de a graça. pessoa pegou e falou assim: vai ter o batismo, vocês querem batizar? Eu peguei e falei: eu vou batizar então. Vamos lá, Sabe, batismo. quero fazer quero comer a ceia, vou me batizar. Porque não pode comer a ceia depois de batizar, eu vou batizar. Batizei e tal. E até na época eu falei assim, então já que me batizei, vou ler a Bíblia, né? Aí eu li Mateus. Eu acho que nesse período, entre a minha conversão e esse período que eu saí do Ministério Infantil, eu devo ter lido Mateus pelo menos 3, 4 vezes. Falei assim, agora eu vou emplacar Mateus. Pá, começa em Mateus e terminava Mateus. Aí dava um tempão sem fazer nada, sem ler a Bíblia. Vou emplacar, vou ler Mateus. Pá, li Mateus, vou começar de novo. E aí devo ter lido Mateus 5 vezes, apenas. Tentando emplacar na vida aí com Deus e nunca. E beleza, assim eu fui crescendo como mobília na igreja. Ou seja, sem base, uma base muito sólida, formada, sem raízes, né? Não estando me alimentando de Cristo, simplesmente vindo por vir e até mesmo não querendo mais vir para assistir o Fantástico. Rapaz. Gostava de assistir o Fantástico, gostava de assistir o Domingo Espetacular, que é o do Olá, Tudo Bem, né? Olá, tudo bem? Olá, tudo tudo bem? bem? Eu Verdade. gostava, e às vezes chegou uma época que eu nem queria mais vir na igreja, né? Beleza. Aí começa, tendo esse contexto de que, poxa, eu conhecia Deus, eu orava todos os dias, aquela oração automática. Eu sabia que existia Deus, eu acreditava em Deus, mas eu não conhecia a Deus, eu não vivia com Deus. Chegou ali meu colegial, 2014, 2015, 2016, para ficar mais exato. Cheguei no primeiro colegial, lá na minha escola eu estudava na Adventista, e unificaram as turmas da tarde, parou de ter o colegial à tarde e foi tudo para manhã. Então chegou uma galera nova. Eu não vou citar nomes para não comprometer as pessoas que fizeram parte da minha história, mas durante essa época, 2 fatos muito importantes, eles tomaram o controle da minha vida. Primeiro, foi justamente nessa época que eu comecei a me questionar sobre o que era ser feliz, sobre qual era o sentido da vida. Eu comecei a me questionar muito sobre, será que eu sou feliz? Eu não me sinto feliz. Eu não sei o que é felicidade. E foi nessa mesma época que eu me aproximei muito de uma amiga minha. A gente ficou muito amigo mesmo. Era uma pessoa que era tipo uma intimidade muito grande comigo. A gente era muito amigo mesmo. E inclusive surgiu um interesse amoroso por essa pessoa. Então eu tinha uma melhor amiga que também era o meu interesse amoroso. E eu nunca tive essa concepção que hoje em dia é muito comum, tipo, vamos ficar. Não, eu sempre quis namorar e construir uma família. Então eu tinha um interesse muito grande naquela pessoa, porque eu me identificava muito com ela, a gente era muito amigo, a gente era muito íntimo, e eu queria construir uma família com ela no futuro. E aí foi acontecendo que na minha busca pela felicidade, né, eu lembro que teve um momento, isso eu acho que no primeiro colegial ainda, que eu estava conversando muito com um colega lá de turma que
tipo, a gente sentou junto e tal, a gente tava conversando, cara. E eu naquele vazio, tipo, o que que é ser feliz? O que que é felicidade? E isso me atormentava diariamente. E eu comentando com ele, cara, eu não sei se eu sou feliz, mano, eu acho que não vale a pena viver. Não vale a pena viver porque eu não sei o que é ser feliz, eu não sou feliz enquanto eu vivo. E falei pra ele, mano. Ele falou assim, para, Igor, não, deixa quieto. Mas ele me apoiou bastante, né? Eu lembro que exatamente nesse dia eu tinha até escrito uma carta, mano. Tipo assim, não vale a pena viver. Eu tinha, tipo, botado os meus sentimentos no papel e entreguei pra ele. Falei assim, lê aí, isso é o que eu tô sentindo. Porque eu não queria falar, eu não conseguia exteriorizar isso, eu simplesmente escrevi. Mas o meu desejo era, tipo assim, eu quero ser feliz, eu não sei o que é ser feliz. Eu quero viver, mas eu não sei o que é viver. Aí, linkando esse vazio com o meu interesse na minha amiga, vou chamar de Mariazinha, na Mariazinha, né? Eu e a Mariazinha, beleza. Então, hoje em dia eu tenho essa concepção, mas na época eu não tinha. Porque, para mim, naqueles momentos, naqueles 2, 3 anos de colegial, 2 anos mais ou menos, tudo o que eu desejava para minha vida, de ser feliz, de encontrar uma razão para viver, eu depositei nela. Eu depositei no meu relacionamento com ela. Tipo assim, nossa, é ela que eu quero casar, é ela que eu quero ter filhos, é ela que eu quero viver com ela. Essa é a pessoa que vai trazer razão para minha vida. Eu lembro que eu escrevi a cartinha de amor, quem nunca, né? Eu escrevi a cartinha de amor e um dia eu coloquei, eu escrevi isso expressamente, que tipo, ela tava no centro, alguma coisa assim, ela estava no centro das minhas vontades, tipo, eu quero te fazer feliz, eu quero viver por você, eu quero viver em razão de você, você é a base, sabe? Então essa foi a chave, eu acho que essa foi o ponto principal do problema. Porque como eu depositei todas as minhas esperanças, tudo o meu chão era aquela pessoa, as pessoas erram, as pessoas te desapontam, as pessoas não são constantes, né? Eu mesmo não sou constante com meus amigos, eu até peço perdão já, porque, por exemplo, poxa, eu considero muito os dois, acabou de os falar dois que estão... me tirar do podcast. Eu tava pedindo perdão. Não, eu considero muito vocês dois, outras pessoas, mas eu não me vejo como um amigo constante, tá ligado? Eu troco ideia de vez em quando, mas eu não sou aquele cara que tá sempre junto. Eu sou falho nisso, e as pessoas são falhas nisso. Então, todo o sentido da minha vida estava depositado numa pessoa falha. Ou seja, aquilo que eu procurava estava pautado naquela amizade, naquele interesse amoroso, naquela possibilidade. E para piorar a situação, essa pessoa, ela correspondia aos meus interesses. Só que ao mesmo tempo, do nosso relacionamento de amizade, a gente nunca chegou a ter nada sério assim, tipo, estamos namorando. Mas a gente passava por coisas, intriga, problema, briga. Era um relacionamento, não vou dizer tóxico, mas tinha dias que estava muito bom a nossa convivência e tinha dias que tava um saco, mano. Porque às vezes a pessoa brigava do nada, sabe? Coisa de adolescente, coisa de gente que não sabe o que é da vida ainda. Então, a gente falha. Coisas de pessoas. Então, por exemplo, eu passava, por exemplo, uma semana no céu. Então, acontecia uma briga, por exemplo, e às vezes sem razão alguma, o meu mundo desmoronava, porque aquela pessoa era o meu mundo. Então, as minhas esperanças, elas cessavam. Então, começou a surgir dentro de mim um sentimento tipo assim, eu não posso suportar isso. Eu não quero continuar assim. E conforme os 2 anos, né, foi o primeiro e o segundo colegial, principalmente, 2014 e 2015, conforme esses 2 anos, que parece pouca coisa, mas querendo ou não, são mais de 700 dias. Pensa, né? Um dia eu tô no céu, um dia eu tô no inferno, um dia eu tô no céu, um dia eu tô no inferno, um dia eu tô no céu, um dia eu tô no céu, um dia eu tô no inferno. Pegar hipoteria Essa inconstância. Mas o céu pode ser quente, cara. O sol tá lá no céu. Mas pensa comigo, como um jovem que pautou toda a sua expectativa de vida, toda a sua razão de viver, e uma pessoa inconstante, num relacionamento inconstante, em algo que estava muito bom e depois estava muito ruim, o que isso gerou dentro de mim? Na época, cara, eu vivia nessa constante insegurança, nesse constante tipo desespero. Eu cheguei a passar mal de saúde por causa disso. Eu lembro, poxa, eu estava na escola, às vezes no meio da aula a pessoa brigava assim, tipo, do nada, ficava brava, virava as costas para mim.
O meu organismo me fazia passar mal, de dar ânsia de vômito, de vomitar, para Nossa. receber a atenção de novo. E eu vivi isso por 2 anos, mano. Eu vomitava todo dia. Eu acordava, tomava banho e vomitava no banho. Aí chegava na aula, tava bem. Se a moeda virasse, se as coisas ficassem ruins, o meu organismo, cara, ele automaticamente eu começava a passar mal, me dava enjoo, eu corria pro banheiro vomitar. Então nisso, todas as vezes, pense agora comigo, todas as vezes que algo de errado acontecia com o meu relacionamento, na minha vida, a minha vontade era de desistir de tudo. E eu digo desistir de tudo, de realmente parar de viver. Porque eu percebia que a minha vida não valia a pena. E foram assim por 2 anos. Ou eu queria muito estar vivo, para estar vivo com a pessoa, ou eu queria estar morto. Porque não valia a pena nada. E foi assim, cara. E por 2 anos eu tinha essa tristeza constante de tipo, não vai dar certo. Ou, nossa, que horrível a minha vida, não tenho sentido a minha vida não está sendo do jeito que eu queria, do jeito que eu pretendia. Eu quero morrer, eu não quero continuar vivo. Só que, graças a Deus, eu sempre fui medroso. Porque eu sempre tomava essas decisões assim, tipo, na calada da noite. Falava assim, eu não quero mais viver, eu vou me matar. Eu vou acabar com a minha vida. Só que eu não tinha coragem. Tipo assim, mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou enfiar uma faca em mim, nossa, mas qual será que é a sensação de eu vivo sentindo uma faca cortando? Será que vai doer? Tipo, vai doer, vai ser muito estranho. Qual que é a sensação da faca cortando carne? Nossa. Qual que é a sensação do meu corpo sendo cortado? Será que eu corto os pulsos? Será que eu tento dar uma facada rápida no coração? Será que eu coloco a faca na cabeça e bato na parede? E eu pensava constantemente sobre isso. Como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho coragem para fazer isso. Até que um dia eu tava orando, foi um dia, eu não lembro o que aconteceu. Mas eu sei que eu tava muito mal, tava chorando. Eu tava orando e falei assim, Deus, por favor, não me deixa passar dessa noite. Eu não quero continuar vivo. Eu não tenho motivo para continuar vivo. A minha vida é um saco. Eu não tenho razão para viver. E onde eu deposito as minhas esperanças, as minhas expectativas, isso me faz mal. Eu não quero continuar vivo. Por favor, me mata durante essa noite. Não me deixa acordar. E eu acordei. E eu vivi 2 anos e meio, basicamente, nessa rotina desesperadora. Então, quando eu conheci a Cristo, tenho esse outro contexto, que eu estava vivendo disso. Eu não tinha razão para viver. Eu não tinha vontade de viver. E, bom, o tempo foi passando. Esse é o contexto maior do meu testemunho. Eu tinha esse sentimento de desistir o tempo todo. Inclusive, às vezes... Atualmente não, mas já na faculdade, depois de convertido, já tive de novo essas sensações de tipo, algo deu errado, eu não quero enfrentar esse problema, eu quero acabar com isso. Já tive uns sequelas desses tipos de problema, de tipo assim, ai meu Deus, não vou conseguir, é melhor acabar com tudo. Mas graças a Deus eu já tenho uma razão para viver. E é nisso a gente vai entrar agora. Começou a ter a geração eleita, a célula dos adolescentes. Foi no final de 2015. Que eles fizeram até um jantar. Minha mãe comprou os tickets, sei lá o que era. Os ingressos. E veio eu, acho que minha mãe, não lembro se meu pai veio, mas meu irmão e eu viemos. E eles deram até um copo. E foi como se fosse o evento de abertura da geração eleita. E eu não queria ter vindo. E minha mãe fez eu vir. E aí minha mãe começou a me obrigar a todo sábado vir aqui na célula. A lendária Tia A Márcia. lendária Tia Márcia, das fotos de natureza, me obrigava a vir na Se célula. não é mãe, E a gente teve um acordo. Ou eu ia na célula dos adolescentes, ou eu ia na célula de terça-feira dos adultos, que era a célula que ela fazia parte. Inclusive, tamo junto, Juliano. É nóis. E aí eu falei assim, beleza. Então eu comecei a ir na célula de terça. Mas depois eu comecei a vir na célula de sábado. Mas eu não me relacionava com ninguém. Não sei se o Henrique se lembra. Chegava eu e meu irmão, a gente sentava, ouvia e ia embora. Eu gostava de conversar com o Rogério. E apenas com o Rogério. Não conversava com mais ninguém. Na época. E beleza, foi rolando. Aí entrou o terceiro colegial, né, 2016. Mais ou menos, logo no começo, o João Rafael, não sei se vocês se lembram dele, tocava guitarra. Ele chegou assim na célula e falou assim, reuniu todo mundo em círculo, a gente estava sentado em círculo, eu lembro. Ele falou assim, galera, a gente está bolando fazer um Vida Vitoriosa só para os adolescentes. E a gente precisa saber se vocês compram a ideia.
E eu sabia que o Vida Vitoriosa é porque ele é o retiro caminhão-chefe da igreja, posso dizer assim, o Pra carro-chefe. quem não sabe, é o retiro que a igreja tem pros novos convertidos e Isso. tudo mais. E não só pros não, se você também é velho, pode fazer, porque é muito bom. Opa! É o caminhão-chefe da igreja. Todo mundo sempre falou muito bem do Vida Vitoriosa. Eu já tinha escrito cartinha pra minha avó que fez Vida Vitoriosa, eu já tinha escrito cartinha pra minha mãe, eu acho. Não lembro se eu escrevi pra minha mãe. Eu não lembro quando ela fez. Mas eu já sabia o que era o Vida Vitoriosa, inclusive desde 2010, minha mãe já falava assim: por que você não faz Vida Vitoriosa? Eu falei: eu não vou fazer. Quando for hora, eu faço. E aí, nesse belo dia, o João Rafael, galera, precisamos saber quem vai fazer o Vida Vitoriosa. Vocês topam. Aí foi de um em um. Ah, tal pessoa? Ah, vou. Tal pessoa? Vou. Tal pessoa? Não vou. Tal pessoa? Vou. Igor. Na hora eu falei assim: eu vou. Eu não sei o que me compeliu a dizer eu vou. Porque eu já tava vindo na célula obrigado. Eu não conversava com ninguém. Eu conversava só com o Rogério. E eu falei: eu vou. E o Iago, não sei o que surgiu no coração dele, mas ele foi logo em seguida e falou que ia também. E beleza, marcaram a data, sexta, sábado e domingo. E eu lembro que foi chegando perto, eu pensava assim: bom, se é pra fazer, vamos fazer sério. Foi em março. Eu não lembro os dias certinho. Eu não sei se foi antes ou depois do aniversário do Iago, porque a gente comemorou o aniversário do Iago no Vida Vitoriosa, você lembra? Lembro. O aniversário do Iago é dia 16 de março. Inclusive, ó, tamo próximo da data. Aí, né? Quase no aniversário. E eu me lembro que foi uma sexta-noite, um sábado após o almoço, e a gente ia ficar do sábado até domingo, hora do culto na igreja. A gente dormiu aqui na igreja. Aí eu pensei: então, se vai pra fazer, eu vou fazer sério. Sério, né? Vamos ver se esse bagulho é verdade mesmo. Cheguei aqui, eu lembro que eu sentei bonitinho na cadeirinha, e o Rogério veio conversar comigo, ele bateu uma foto comigo, eu tenho essa foto até hoje, porque foi o dia que a minha vida mudou. Porque começou a pregação, beleza, eu prestando atenção, aí foi indo, e aí chegou determinado momento, pra você quem fez, passou por isso, pra você que não fez, desculpa, mas eu vou estragar. Que é um momento que eles falam assim: galera, fica aí de cabeça abaixada, fechem os olhos, fiquem em oração. Aí eu, beleza, fechei o meu olhinho e tal. Tava de olho fechado, tava orando, tava pensando, né, no que tava acontecendo, em tudo que eu tinha vivido. E aí alguém veio, eu acho que eu tava de chinelo. Eu só ando de Esse chinelo. momento é... Tirou o meu chinelo e começou a lavar meu pé. Os meus pés. Porque eu tenho 2. Muito bom, muito bom. E a pessoa, na hora que ela começou a lavar meus pés, foi ali que eu posso dizer que Jesus se mostrou para mim. Assim como Saulo, que caiu do cavalo e viu Jesus lá: Saulo, por que você me persegue? Jesus, Deus, Espírito Santo, os três que são um e um que são três, eles se mostraram para mim e me mostraram que eu não estava sozinho, que existia um amor, eu me sentia amado, porque é um amor muito maior do que qualquer outra pessoa poderia oferecer, que a minha vida fazia sentido, que o sentido da minha vida era Jesus Cristo. Porque que aconteceu? Quando a pessoa começou a lavar meu pé, automaticamente eu comecei a pensar assim: nossa, Jesus Cristo está lavando os meus pés. Não é a pessoa que está lavando, não é, sei lá, o Jorginho. Eu não lembro quem foi. O meu eu lembro até quem foi. Eu lembrava, só que eu esqueci, você acredita? Você lembra? Não é essa pessoa que está lavando meu pé, é Jesus. E eu cresci ouvindo que Jesus era o Criador de todas as coisas, que Jesus estava com Deus no princípio, que no princípio era a palavra, que Jesus veio, morreu por mim. E naquele momento, Jesus se mostrou para mim e falou assim: olha só, eu que sou Deus Todo-Poderoso, eu que criei todas as coisas, eu que fiz o universo gigantesco do jeito que ele é. Eu tô lavando o seu pé, Igor. E sabe por que eu tô fazendo isso? Porque eu te amo. Nossa. Porque eu me entreguei por você. Você vê, Jesus me converteu antes da cruz. Eu já fui pego no lava-pés, não foi nem na cruz. Tem gente que é pego na cruz, no amor na cruz. Eu fui pego lavando os pés. E, cara, eu chorei tanto. E eu falei: eu encontrei aquilo que eu tava procurando. Eu fui encontrado. Tem uma música dos Arrais, eu acho que chama Mais. E ela tem uma estrofe
que ela traduz todo o meu período de transição, desse período que eu contei para vocês, do meu colegial até a, a minha conversão, que ela diz assim, eu fui encontrado, sendo que eu sempre fui o esquecido em tudo que eu vivi. Porque esse era exatamente o sentimento que eu tinha, de que as coisas com a minha amiga ela nunca iam dar certo, de que por mais que as coisas estavam boas, elas iam piorar, de que os meus amigos, eles só me aturavam, eu tinha esse sentimento. Tipo, eu tinha, poxa, amigos que eu convivia todo dia na escola, e eu achava que eles só conversavam comigo por educação, eu não me sentia amado por eles. Eu tinha esse problema de aceitação, eu achava que, pô, eu tava com eles, mas, pô, vocês estão sendo educados. É porque não tem mais ninguém para conversar. Eu tinha esse sentimento. Então, essa música, ela traduz exatamente o que eu sentia. Eu me sentia o segundo e Cristo me fez o primeiro. Eu me sentia o esquecido e Cristo lembrou de mim. Então, nesse momento que meu pé foi lavado, Deus falou exatamente isso para mim. Falou assim, olha só, eu, o Criador de todas as coisas, lavo os seus pés. Eu me rebaixo para lavar os seus pés. Eu me faço humano para lavar os seus pés. E logo em seguida eu morro por você. Por causa de você. Foi aí que eu encontrei com Cristo. Eu lembro que no dia seguinte eu fazia inglês na época. Então eu tinha inglês no sábado. Eu fazia na cultura inglesa. Fiz 6 meses de inglês lá. Se alguém quiser pagar aulas de inglês para mim, para eu voltar a fazer inglês, eu agradeço. Mas eu lembro que eu fui, cara, e eu tinha um coleguinha lá, um amiguinho. Eu não queria conversar com ninguém, porque eu não queria perder aquela vibe que eu tava, o foco que eu tava. Eu lembro que eu cheguei e não falei quase com ninguém. O pouco que eu conversei foi por causa da aula. E não comentei nada. Eu conversava com ele porque ele tinha uns gostos parecidos comigo. Tipo Star Wars, Star Trek, videogame. Eu não conversei nada. Eu só queria voltar para a igreja e conhecer. Eu queria conhecer o que estava acontecendo. Eu queria saber o que tinha acontecido comigo. E esse é o meu testemunho principal. Foi assim que eu me encontrei com Cristo. Na verdade, foi assim que Cristo se revelou para mim. Amém. Porque eu não estava procurando Ele. Eu não estava buscando Jesus. E Ele se revelou para mim. Ele veio e me colheu. E aí Ele concretizou aquilo que eu tinha pedido para Ele lá atrás. Eu falei assim, Deus me mata. Deus veio e me matou. E me fez nascer de novo. Mesmo sem ter me batizado, né? Simbolicamente. E óbvio que depois disso foi um tempo, né, de transição. Né? As coisas não mudaram de repente. Eu fui mudando de vida até eu chegar no dia em que, poxa, eu largo tudo para estar com Deus. Eu quero estar com Deus, eu quero viver por Deus. E foi assim que a razão da minha vida passou a ser Jesus Cristo. Amém. E eu gosto, para finalizar, para não se estender muito, é uma frase que eu carrego comigo, que antes eu existia, com Jesus eu passei a viver. Que frase de reflexão, hein? Henrique, guarda, anota Anota para o próximo frases episódio já. legais. Pá! Quando a gente for falar de vida, existência, já Essa lança, é minha, pá. já peguei. Beleza. Nogs. Que nogs, rapaz. Que nogs. Nogs de Nogueiras. Pelo amor de Deus, o cara me chama de nogs. Eu tô me sentindo um nugget, aqueles que você tira do freezer. Nossa, irmão. Foi forte aqui. Foi forte a revelação, Vaso. Tá vendo, gente? É incrível, mano, a gente ouvir testemunhos, mano. Mas tudo bem, com esse chamado de Nogs aí, seria a minha vez de contar um testemunho. Engraçado que eu fiquei pensando, tava até comentando com o pessoal, não sei como que eu poderia contar o meu testemunho agora. Eu acredito que eu vou contar ele de uma forma diferente do costume que eu tenho de contar. Porque, querendo ou não, caminhando com Jesus, a gente vai se libertando, vai se curando, a gente vai se renovando. Caminhar com Jesus é você se libertar cada vez mais das amarras desse mundo, das amarras do pecado. Você se torna mais como Ele. Então, acho que eu vou adicionar algumas informações aqui que talvez sejam pertinentes ao testemunho.
Coisas que eu tenho descoberto agora. Mas vamos lá. Vamos começar as Odisseias de Henrique Nogueira. Nosso testemunho começa quando eu tinha, vejamos, 12 anos de idade. 12 anos de idade. Então, gente, aquela história, eu era um molecote de igreja, crescido na igreja, ia junto com a minha mãe. Eu sempre me mudei muito também, eu sou nascido e crescido em Guarulhos, morei em Salvador, depois voltei para Guarulhos. Acredito que é essa época aí que eu voltei para Guarulhos, que o testemunho vai rolar. Nessa época, eu estava começando a prestar um pouquinho mais de atenção nas coisas que eram pregadas na igreja. Eu não, assim, gostava muito do pessoal, gostava dos pastores. Minha mãe disse que quando era moleque, eu ia encher o saco do pastor no final do culto. Eu ia, tipo, molecote, 5 anos. Senhor, tio, Deus te abençoe, tio. Eu entregava a mãozinha pra cumprimentar os pastores. Era muito besta. Mas tudo bem. Mas beleza. Nessa época, quando eu tinha 12 anos de idade, que eu estava começando a prestar mais atenção nas pregações de quem era Jesus e tudo mais, eu tinha tomado a decisão de que eu queria me batizar. Eu tinha entendido que Jesus Cristo era o Filho de Deus, e isso realmente, com 12 anos de idade, eu tinha entendido que ele era Filho de Deus, e eu queria entregar a minha vida para ele. Então conversei com a minha mãe tentou me dissuadir, porque eu tinha só 12 anos de idade, né? O que esse moleque vai saber do reino? O que ele vai saber para querer se batizar? Não, mas eu estava convicto. Então ela me levou para conversar com o pastor. Depois que eu bati o papo com ele, que eu dei o papo com ele, né? Dado o papo. Essa hora que o Homer, o Peter levanta e fala assim, aí, ele falou o nome do filme. Tipo isso. Aí depois que eu bati o papo com o meu pastor, ele me botou na lista do próximo batismo. Lembro até hoje, é pastor Levi, da Igreja Nova Dimensão de Guarulhos. Cresci lá, viu, gente? Se vocês forem pesquisar, tá da hora. Nos fitaram a igreja de preto. Tá muito loucão. Eu lembro aquelas igrejas. É uma assembleia, tá, gente? Então eu lembro que era. Vou dar esses detalhes só pra dar a pintura, tá, gente? Pra galera imaginar. Imagina aí. Porque eu cresci naquela igrejinha de assembleia, sabe? Aquela igreja que a parede é napolitano, sabe? É branco em cima e pintado embaixo. O púlpito de carpete, tem um candelabro gigantão Tinha atrás. sanfona? Tinha. Eu acho que tinha, velho. Ah, então eu tá acho fechado. que tinha. Tá fechado o estereótipo. É bem isso. E assim, depois de velho, assim, porque depois, com 3 anos, eu vou contar essa parte. Com 3 anos eu me mudei para Pernambuco, mas depois que eu voltei de Pernambuco, fui visitar a minha igreja. Eu encontrei a igreja com as paredes pintadas de preto, com a caixa do bateria tava agora vidrada ali, tava outro naipe, entendeu? Tava uns negócios. O pastor não pregava mais de terno, ele pregava de camiseta mesmo, social e calça. Então, assim, eles entenderam que eles tinham um chamado para ser uma igreja jovem e eu achei isso fantástico, fantástico. Mas continuando. Com 12 anos eu me batizei. Tava seguindo firme e forte com Jesus, tava alegre, pomposo. Mas, como eu só tinha 12 anos, eu era uma pessoa imatura ainda. Na igreja, eu era de boa, mas no colegial, eu era muito influenciável, muito influenciável. Meus amigos, eles achavam muito estranho tudo aquilo. E foi uma época que eu comecei a ficar com medo de me tornar uma pessoa alienada. Como assim, Henrique, se tornar uma pessoa alienada? Uma pessoa que não pensava por si só. Eu achava que eu podia estar tendo minha cabeça formatada pela igreja. Então o que eu fiz? Com 13 anos de idade, eu fiz uma oração muito singela com Deus, que eu lembro até hoje. Eu virei para Deus, saindo do culto, tá, gente? De manhã, eu virei para Deus, no meu interior, eu fiz essa oração. Pai, eu vou me afastar do Senhor. Eu vou me afastar de você, eu vou me afastar da igreja, porque eu quero conhecer o outro lado da moeda. Eu quero conhecer o que o mundo diz. Porque assim não vão poder apontar para mim e dizer que eu sou uma pessoa alienada.
Gente, eu senti um negócio no meu peito que na época eu não tinha o menor entendimento. Na minha época eu achei que era tipo, eu fiquei com um medinho. Princípio de infarto. É, é bem isso, preciso de infarto. Cara, eu fiquei com medo de, tipo, de ir pro inferno. Hoje eu tenho entendimento que aquilo ali dentro de mim foi uma dor tão grande no meu peito, parecendo que tinham dado com os 2 pés no meu peito, e era o Espírito Santo chorando. Era o Espírito Santo tentando me convencer. Não faz essa cagada, garoto, que você não sabe o que você tá fazendo. Mas eu fui, não tinha entendimento de que era o Espírito Santo, fui. Então, com 13 anos, depois, eu me mudei para Pernambuco. Pernambuco, nos colégios que eu estudei, eu tive essa grande oportunidade de me enfiar nas bibliotecas do colégio e estudar as coisas que eu gostava. E na época, para conhecer o outro lado da moeda, eu me lancei na filosofia e na sociologia. Então, eu li obras assim clássicas de gregos, romanos. Eu digo assim, Aristóteles eu lia bastante, que inclusive era um racista, muito filho da mãe, que ninguém sabe, né? Pitágoras, Platão, depois eu li a Renascença. Fui lendo os filósofos de acordo com as minhas aulas de história. Quanto mais a gente avançava no período da história, eu ia procurando as grandes mentes. Então eu li John Locke, eu li Bauer, não sei se é da época. Tem um nome tem um nome parecido de Bacon. Tem um Bacon. Francis Bacon. Francis Bacon, Bauer, isso. Bauer eu acho que é Sigmund mais Bauer. atual, é um sociólogo aí que é mais atual. Eu li Voltaire, li um monte de coisa. Leu Karl Marx? Karl Marx não li, não. Karl Marx não li, não. O pessoal vem dos meus professores, que era tudo sociólogo, né? Tudo sociólogo não, tudo socialista, me empurrava. Não, vai ler Karl Marx, vai ler não sei do que. Só nas esquivas. Eu falei, não, desculpa aí, mas eu tô querendo filosofia, não tô querendo política, não. Mas beleza. Minha cabeça já era muito formatada na época. Eu já tinha esquecido já de Deus, já tinha esquecido da época da igreja, mas eu nunca abri mão da ideia de que poderia existir Deus. Entenda você que está escutando que nessa época eu não professava mais a fé de Cristo. Então, para mim, o batismo foi um pulinho nas águas, só. Eu lembro que eu tive uma época que eu me considerei ateu. Eu considerei que Deus não existia. E depois eu vi que isso era insustentável. Na minha concepção, nas minhas ideias, eu entendi que não tem como você renegar a existência de uma força maior. Então eu comecei a me considerar agnóstico. Agnóstico, para quem não sabe, é aquela pessoa que não diz nem que Deus existe e nem que Deus não existe. Ela está em cima do muro. Então eu era assim. Ela considera uma força maior, mas não necessariamente a imagem de um Deus. Exatamente. Né? Pode ser a razão, por exemplo. Exatamente. Então, eu me lançava nisso. Você vê a confusão que estava a mente do garoto. Nessa época, E aí é que pega, porque aqui eu vou ter que abrir o jogo aqui um pouquinho. Nessa época, eu sempre fui um garoto muito romântico das ideias. Gostava muito, mas tudo que eu queria na vida era namorar. Era só isso que eu queria. Então... Spoiler, eu também. Bem isso. Se os moleques não tem nada na cabeça, né? Nunca dá uns beijinhos. Vou fazer o quê? Eu não ligo pra dinheiro, nunca liguei pra nada, só queria dar uns beijinhos. Mas eu sempre tive muita dificuldade com amor correspondido. E eu não digo só de, tipo, romanticamente. Minhas amizades nunca tive, assim, um relacionamento respondido. Eu já até me abria com ferro, muitas vezes. Eu tenho essa dificuldade, às vezes, que eu me dou muito para uma pessoa e eu espero que ela me responda à altura, mas, ao mesmo tempo, pelas dores da rejeição, eu não tenho confiança nem fé de que ela vai me responder. Isso foi muito chato, você se colocar numa posição dessa. Porque você imagina um garoto que ele não foi rejeitado por círculos de amigos, periodicamente. Era rejeitado periodicamente pelas garotas, porque eu era um palito de fósforo mirrado, que não podia, sabe, não fazia nada.
Então, essa dor da rejeição, ela me colocou num lugar em que eu precisava da aprovação das pessoas, eu precisava da aprovação de alguém. Eu precisava ser aceito de alguma forma. E, gente, na minha época de colégio, eu já fui rotulado, etiquetado de tantas coisas, porque eu me colocava em alguma posição em que talvez eu pudesse ser aceito. Então, já fui aquele brutão que batia nos outros, que era o bully. Eu já fui o comédia da sala, do fundão. Eu já fui. Nossa, assim, já me chamaram de tudo. Eu acho que só não me chamaram de gay, de viado, porque eu corri atrás de rabo de saia. Só por causa disso. Coitado da minha mãe, né? Porque às vezes eu levava as meninas pra casa, né? Pra ficar namorando e ela não podia, não confiava em mim. E muito sabiamente que não confiava, porque se desse uma vazão, eu fazia a coisa errada, gente. E é aí que eu me perdi. Eu achei a aceitação no sexo. Vê que porcaria. Tem muito jovem que não entende, velho, o perigo. O perigo que é fazer sexo antes do casamento. Nessa época que eu cresci, dos meus 13 anos até os 18 anos, eu tive muitos relacionamentos tóxicos. Tive muitos relacionamentos em que a pessoa ela não gostava de mim. Ela gostava do que eu tinha ou gostava daquilo que eu podia proporcionar a ela. Eu tinha expectativas e esperanças de que algumas namoradas elas iriam responder o sentimento que eu tinha por elas à altura. E sexo agrava muito isso. O sexo ele intensifica esses sentimentos. E imagina que eu era uma bomba hormonal, também uma bomba emocional. E essas duas bombas, essas duas misturas aí, você pode imaginar dois gases altamente inflamáveis e estáveis, que quando se unem, criam uma grande bomba. E eu era essa bomba. E o que aconteceu, Henrique, então, já que sexo faz tão mal e tudo mais? Nada, muito simples. Eu me destruí, porque eu não ia explodir com ninguém. Eu nunca fui uma pessoa de descontar nas outras. Pelo contrário, eu preferia descontar em mim mesmo. E eu me coloquei sem perceber num local onde eu tinha um vazio tão grande dentro de mim que nada conseguia preencher esse vazio. Nós estamos falando aqui de indícios de depressão, que eu vou contar para vocês depois como é que ficou essa situação. Depois de alguns namoros que eu tive, minha família, por motivos pessoais, né, não pôde ficar no mesmo apartamento. O dono do apartamento clamou o apartamento de volta, a gente morava de aluguel. Então minha mãe teve que vir para cá, para Presidente Prudente, e minha irmã já tinha casado, então ela já tinha ido para tocar a vida dela. Então eu e meu irmão mais velho ficamos na casa dos meus avós. Pouco tempo depois, meu irmão e o meu pai vieram para Guarulhos para conseguir dar uma condição de vida melhor para a família. E eu fiquei sozinho com os meus avós. E para piorar a situação, os meus avós resolveram morar no interior de Pernambuco. Então eu morava ali no limiar entre o sertão e a cidade grande, era onde eu morava. Ninguém me visitava, ninguém, velho. Então eu era um moleque com um vazio no peito, que não tinha mais nenhuma namorada para poder fugir dos meus sentimentos. Eu não tinha mais a válvula de escape que eu tinha daquela bomba hormonal e emocional. Eu estava ali sozinho, comigo mesmo, com os meus pensamentos. Não tinha um relacionamento bom com os meus avós. Eles também não iriam entender. Até tentei expressar com eles, mas eles não entenderam o que se passava no meu coração, o que se passava na minha cabeça. E isso me levou a um estado de depressão profunda mesmo. Henrique, depressão é ficar só chateadinho, depressão é só ficar triste. Gente,
você não sabe do que você tá falando, irmão. Gente, ficar triste é algo normal, ficar triste é algo necessário para a vida. A pessoa que é alegre a vida toda, ela vive uma vida de falsidade. É necessária tristeza. Mas depressão, existem estágios que eu lembro nitidamente que eu passei. Primeiro estágio da depressão, eu comecei a questionar o porquê que eu estava ali. Por que as coisas estavam acontecendo daquele jeito. Eu estava começando a questionar para onde é que eu estava indo. No segundo estágio da minha depressão, eu já não ligava mais para essas coisas. Eu não ligava mais para a filosofia, não ligava mais para Deus. No terceiro estágio da depressão, eu vou detalhar esse sentimento porque eu acho importante que as pessoas entendam. Um estágio mais aguçado da depressão, você tem ausência de sentimentos. Oxe, como assim, Henrique, ausência de sentimentos? No terceiro estágio da minha depressão, o meu vazio, eu parei de sentir ele. Vê que tenso. Era um estágio onde eu ficava na cama o dia inteiro. Eu não tinha vontade de sair da minha cama, não tinha vontade de fazer nada. Por quê? Porque qualquer coisa que eu fosse fazer não tinha motivo ou objetivo. Eu vou ter que sair, porque eu acho que clonaram o cartão do meu pai, ele tá me ligando. Eita! Aí eu já volto. Eita. Vamos lá, gente. Beleza. Bacon vai lá, depois ele volta. Mas essa é a situação que eu me encontrava. Então, quando eu fiz 18 anos de idade, a minha mãe, ainda em Pernambuco, ela falou que eu ia para um retiro de igreja, um retirão assim, uma semana de retiro, dormir numa barraca no meio do mato. Eu falei, você tá louca, mulher? Não vou não. Ela falou, você não tem poder de decisão. Fui obrigado, mas fui de cara fechada. Nessa época eu não tava nem em depressão. Nessa época eu só tava perdido mesmo na vida. Nesse retiro, eu não fiz amizades, eu não fiz parte das brincadeiras, eu não fiz nenhum tipo de relacionamento, com exceção de uma pessoa que no final do retiro, como a gente estava tendo uma fogueirinha, eu estava sentado olhando para a fogueira, meditando na vida. Essa pessoa deitou do meu lado para conversar, para puxar papo comigo. E a primeira coisa que eu pensei, mano, se esse cara vier falar de Jesus pra mim, eu vou dar um corte nele agora. Não quero nem saber. Mas, por incrível que pareça, ele veio conversar comigo de filosofia, de sociologia. Então a gente começou a conversar e ele começou a pontuar para mim as grandes mentes do cristianismo, né? Os filósofos que temos. Para que tem muita gente que não sabe, mas o evangelho é um berço da filosofia gigante. Se for pesquisar, você vai achar 1001 nomes de pessoas que mudaram a forma que o Ocidente pensa e mudaram professando a própria fé, né? Santo Agostinho, acredito que é um dos maiores exemplos que pode se dizer disso. E esse cara conversando comigo, a gente conversando sobre filosofia e sociologia, eu parei para olhar aquela fogueira e eu senti muito forte no meu peito, como se tivesse uma pessoa falando para mim, tá na hora de voltar. E sem entender nada, eu olhei para aquela fogueira e eu falei pro cara, mano, eu quero aceitar Jesus de novo. Mal sabia eu que aquela vozinha ainda era o Espírito Santo dentro de mim, dizendo, tá na hora de voltar, você já tá tempo demais longe de casa, tá na hora de você voltar. E eu virei para aquela pessoa e eu me abri com ela, falei, eu quero voltar a professar a fé, eu quero voltar a ter um relacionamento com Cristo. Gente, vocês estão ouvindo um rangido, é o Bacon, tá? Vocês perderam a cara que ele fez agora. O medo de atrapalhar. Eu tentei ligar pro meu pai, ele não me atendeu, mano. Ele mandou mensagem dizendo que tava precisando falar comigo, porque tentaram usar o cartão dele, mano, de madrugada, e foi negado. Caraca, mano. Só que agora eu liguei pra ele, ele me ligou, eu atendi, ele desligou.
Eu tentei ligar pra ele e não atendeu. Vamos orar no final, então. Vamos toca aí. Perdão, Vamos perdão, lá. galera. Perdão. Relaxa. Mas vamos lá, gente, continuando. Eu me abri com essa pessoa fez um discipulado comigo, eu fiquei 2 anos fazendo discipulado com ela. Acho que eu fiquei dos 18 aos 20, né? Estudando o que eu entendia da Bíblia, estudando a fé, estudando também como as coisas no meu coração estavam acontecendo. Só que esse período que eu passei, eu cometi um erro fatal. Quando eu voltei para a igreja, eu voltei para professar uma filosofia, não foi para professar uma fé. Isso é perigo. Quando eu voltei para a igreja, eu comecei a ser seguidor de Cristo sem ter um relacionamento com Ele. Significa que eu joguei sobre as minhas costas todo o peso da lei de Moisés, eu joguei sobre as minhas costas todo o peso de viver uma vida de excelência, que é a vida que Cristo ensina a ter. Só que eu não tinha o relacionamento com Deus, que é justamente dar o descanso para você conseguir viver essas coisas. Eu não tinha. Eu acredito que isso foi o que me levou até a depressão. Foi uma mentira que acabou sendo construída na minha mente, na época que eu estudei filosofia, de que eu podia ser excelente pela força do meu próprio braço. Não se pode. Então, depois que a minha mãe viajou, que eu comentei, ela se mudou e a família desbandeou, que eu fiquei sozinho, eu estava sozinho por mim mesmo. Eu já era convertido. Tem muita gente que acha que a partir do momento que você se converte, você vai ser curado de todas as suas mazelas, você vai ser... Nossa, Jesus agora vai resolver sua vida. Não é bem assim não, irmão. Depende do seu relacionamento com Jesus. E naquela época eu não tinha nenhum. E nesse momento, o pior momento da minha vida, onde eu senti apenas vazio, não sentia nem vazio, só sentia escuridão dentro de mim, que eu ficava... Gente, eu ficava madrugando de noite assistindo TV, sem, sabe, sem razão de fazer alguma coisa no dia seguinte, sem ter nada para fazer no dia seguinte. Então, o que importa se eu for dormir ou não? Tinha noites que eu ficava furtando o vinho do meu avô da geladeira. Ficava roubando o vinho do meu avô, velho, de madrugada. Tá nem aí. Um safado. Roubando vinho. Bebendo vinho e... Tinha noites que eu lembro que eu ficava na cozinha, eu ficava olhando, assim... Eu ficava encarando umas pontas de faca, assim, sabe? Eu ficava encarando ponta de faca, gente. Eu pegava, às vezes, uns facão de cortar carne e eu ficava olhando aquela faca. Eu não sei o que se passava pela minha cabeça. Cheguei a ter momentos de colocar a faca contra o meu próprio peito. Fiz um pouquinho de força. Não sei o que se passava na minha cabeça. Eu tava com uma faca contra o meu peito. Eu tava pensando, será que eu afundo ou eu não afundo? Eu não sei por que eu não afundei aquela faca no meu peito. Porque eu tinha ciência de que, diferente assim de você, Igor, eu não tinha... Não tinha... Assim, eu não sei se é a depressão. Eu não sentia nada. Às vezes, eu acredito que às vezes eu empurrava aquela faca contra o meu peito só pra sentir alguma coisa. Sério, era tenso. Então, pra mim, não tinha nada que me prendia de não afundar aquela faca no meu peito. Mas talvez porque na minha cabeça, na época, eu pensasse que suicídio seria uma forma covarde de sair da vida, eu não afundava. Eu acho que eu pensava comigo mesmo, eu falava, essa não é a forma que eu quero partir desse mundo. Eu aceito ser atropelado, eu aceito ser esfaqueado, eu aceito levar, sabe, morrer de qualquer jeito. Mas eu não vou tirar minha própria vida porque isso é covarde e eu não acho que eu cheguei nesse nível. Olha isso. Eu pensava assim. Então, passou anos aí nessa situação. Eu já estava no fundo do poço. E teve uma tardezinha que eu subi no telhado da minha casa. Mas não para me jogar.
Eu subi no telhado da minha casa pra sentar, tava um pôr do sol lindo. E pela primeira vez eu senti, assim, alegria. Depois de muito tempo, eu senti alegria. Eu consegui sentir alegria com a beleza da paisagem que eu tava tendo. Era uma sacada que eu tava ali. E olhando aquele pôr do sol, eu lembro que eu dei um sorriso, mas foi um sorriso que eu dei depois de muito tempo. E depois que eu dei esse sorriso, eu comecei a chorar desenfreadamente. Eu não sei, alguma coisa abriu dentro de mim. Eu comecei a chorar, só chorar. Eu não sabia o porquê que eu estava chorando. Eu não queria saber também. Eu queria que aquele choro parasse, mas eu não conseguia parar aquele choro. Eu não estava chorando alto, não estava assim, sabe? Eu estava fazendo aqueles choros dramáticos de uma gota só que sai do olho. Mas por algum motivo, por alguma razão, apareceu a empregada da casa. Do nada, assim, ela tava me procurando. Vai saber, ela nem me disse qual que é o motivo que ela tava me procurando. Mas foi, lembro até hoje que ela falou: menino, o que você tá fazendo aí nessa sacada? Desce daí, ô, desce, que é perigoso, não sei do que. Eu ignorei aquela mulher. E por algum motivo ela continuou me chamando. Desse ponto, ela não estava me chamando por algum motivo. Ela estava ali por alguma razão. Eu creio que era por alguma razão que ela estava ali. E, sabe, alguma coisa que na época não me fazia sentido. E ela se aproximou de mim e ela viu que eu estava chorando. Ela perguntou: ué, o que está acontecendo? Por que você está chorando? Eu não falei nada para aquela mulher. Eu estava ignorando aquela empregada. E nossa, eu lembro disso vividamente. Aquela mulher sentou do meu lado. E ela começou a chorar junto comigo. Aquela mulher, ela sentou ali, ela pôs a mão no meu ombro. Ela começou a chorar junto comigo. E ela só falou uma coisa, depois de sei lá quanto tempo que a gente passou ali chorando. Ela só falou uma coisa pra mim: ele sabe. Ele sabe. É só isso. Não precisava escutar mais nada. Eu não precisava ter escutado mais nada. Era aquilo ali que eu precisava escutar. Hoje eu entendo firmemente que aquela mulher que era evangélica, né? Ainda tá viva. Ainda professa. E continua cuidando dos meus avós. Então, glória a Deus que tem uma porta do evangelho para os meus avós ali. Aquela mulher, ela foi levada pelo Espírito Santo para estar ali junto comigo. E eu não sabia por que eu estava chorando. Mas ele sabia. E daquele momento em diante eu comecei a ter um relacionamento com Deus. Eu virei para Deus, depois que ela foi embora, eu falei: Senhor, me tira daqui. Aqui eu tô perdido, aqui eu não sei o que eu faço da minha vida. Mas a minha família, eu sei que elas estão lutando com unhas e dentes para sobreviver em Guarulhos, para conseguir dar uma condição melhor. A minha mãe, ela tá sozinha e prudente e tudo mais. Então me leva para eu poder ajudar a minha família. Deu 2 semanas. Eu já estava aqui em Presidente Prudente. Na grande Presidente Prudente. Capital do Oeste Paulista. Gente. E assim, só para não tomar muito tempo, vou contar só um pouquinho de como é que eu cheguei aqui. Porque eu digo que eu cheguei de paraquedas nessa cidade. Eu cheguei em Guarulhos, fui de Pernambuco para Guarulhos, na viagem de que era para ser eu ia visitar a minha família em Guarulhos, que eu tenho bastante família lá. Ia visitar minha mãe, os meus avós por parte de mãe em Presidente Prudente. E depois eu ia visitar minha irmã em Campinas no retorno para Guarulhos. Aconteceu que foi tudo uma loucura. Alguma coisa estava acontecendo na época. Que eu fui direto para Campinas ver a minha irmã. Fiquei 3 meses de molho com a minha irmã ali. Depois eu segui direto para Presidente Prudente, onde eu recebo a notícia de que o meu pai ele perdeu o emprego. E o meu irmão ia ter que se virar para sobreviver, porque ele não ia voltar para Pernambuco. E só ia ter dinheiro para o meu pai voltar para Pernambuco, porque o aluguel da casa que foi rescindido deu mais de 4 mil reais de multa. Então não tinha dinheiro para eu voltar junto com o meu pai. Eu fiquei preso em Presidente Prudente. Uma terra onde eu não conhecia ninguém. Mal sabia eu que era aqui que Deus tinha um plano para mim, que era aqui onde Deus tinha um espaço separado para trabalhar com o meu coração.
Ali eu fui tratado da minha depressão. Ali eu fui tratado da minha ansiedade. Ali eu estou sendo tratado da falta do amor correspondido agora. O Senhor, ele tem sido bondoso comigo. E eu tenho superado muitas coisas diante dele. Depois que eu realmente entendi o que é ter um relacionamento com ele, eu entendi que era para eu me guardar. Então, no sentido de eu escolhi esperar. E glória a Deus, o Senhor me curou a ponto de eu poder ter um relacionamento de novo. Para quem não sabe, eu sou noivo da dona Thalita Riso, Thalita Riso Pereira. Iremos casar nesse final de ano aí. Aleluia. Aleluia, irmão. É. E tudo isso é para honra e glória de Deus, gente. Eu poderia contar muito mais coisas aqui, mas a gente está com o tempo, não vamos transformar isso daqui num discurso de presidência. Mas tudo bem. Esse é o meu testemunho, gente. E quem quiser saber mais, tem muita história para eu contar ainda também. Cola comigo, cola com o Ferro. E a gente conta todos os detalhes com o maior prazer. Amém? Amém. Amém. Vai lá, Ferro. Inclusive, no decorrer dos episódios, a gente vai cada vez mais contando história e as pessoas vão conhecendo a gente mais. Isso aqui é só a ponta do iceberg. Porque a gente contou até a conversão e o depois, né? Então tem muito mais histórias, muitas mais experiências com Cristo que a gente pode contar. Exatamente. Inclusive, já para começar aqui o meu testemunho, né? Ele é muito parecido com o do Igor, né? E também tem uns pontos parecidos com o do Henrique, né? É meio que misturando os dois. Porque eu também estava há bastante tempo na igreja, não tanto quanto o do Igor, eu não cresci aqui. Eu comecei a vir pra cá junto com os meus pais quando eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos. Que daí era na outra igreja ainda, né? Na Cícero de Barros. Na Cícero de Barros, já fiquei preso no banheiro de lá. Era no outro prédio, né? A igreja. E assim, também foi assim, por muito tempo eu vinha pra cá e gostei, eu também era mobília. Né? Eu gostava também dos lanchinhos. Nossa, eu amava os lanchinhos, cara. Na escola também, eu gostava de comer, tá ligado? Pra mim, a melhor parte era a hora que você sentava lá pra comer. O último mal dos crentes que comer. Nossa, cara, eu sempre fui, assim, rápido fisicamente, então eu sempre tava no começo da fila. Eu conversava com as tias da cantina que cozinhava pra gente. Isso na escola, né? Isso na escola. Não na igreja. Não na igreja. Mas na igreja também a gente conversa com o pessoal, né? Não, sim. É que não tem tia da cantina. Mas, cara, eu sempre curti isso, sabe? Tipo, de tá num momento não formal, assim, sabe? Porque a escola era aquilo, você sentava e ficava ouvindo. E fazia as coisas no caderno lá. De vez em quando você tinha uma educação física pra você não definhar sentado lá e morrer com a coluna torta ou com o joelho zoado, né? Porque, assim, desabafando aqui, eu acho que a gente podia ter um sistema de ensino depois dessa pandemia. Acho que podia melhorar em alguns pontos, né? Aproveitar. Principalmente a gente fica muito em casa e sentado. Pra nossa saúde, né? Porque, assim... Bom, eu não gosto. Eu acho que podia ter um pouco mais de movimento na escola. Pra gente não ficar tão... Você queria assistir paradão. aula pagando polichinela, é isso? Tipo isso. Eu acho que tinha que ser um negócio mais agitadão, assim. Pra cada erro de matemática, uma flexão. Quase uma escola militar. O Bolsonaro não dá aula. Tá ok, aqui é o plano de ensino, tá ok? Porque eu estudei muito de manhã e eu sempre ia pra escola com sono. Então eu dormi em algumas aulas, né? Mas, bom, foi assim, né? Eu também tive minha fase mulherengo, né? Eu tinha quando eu comecei a entender um pouco sobre a vida, né? Lá nos meus 10, 11, 12 anos, eu comecei a ter essa questão do vazio, né? Essa questão de, poxa, por que eu tô aqui? O que eu vim fazer aqui? Será que eu sou feliz? Será que eu não sou? Aí, nisso, eu tentei preencher com várias coisas. Videogame, amizade, namoro e... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que não. Eu sempre tentava buscar alguma coisa. Eu acho que eu parei na terceira aí, que foi os namoros. Comecei com videogame, tal, jogava o dia inteiro e aquilo não me satisfazia, não me deixava bem. Aí eu comecei,
ficar com os amigos e tal, trocava uma ideia, comecei a ficar muito próximo de uns caras. Aí, tipo assim, pá, eu falei assim, mano, não é isso. Aí, verdade, o esporte também, eu fazia muito esporte. Cara, enquanto eu tava praticando esporte, eu tava focado naquela coisa, era sempre assim, eu tava focado naquela coisa. A hora que acabava, eu voltava aquele pensamento. E agora? Eu não podia jogar o dia inteiro. Dormia, acordava, jogava. Eu não podia praticar esporte o dia inteiro. Dormia, acordava, praticava esporte, dormia de novo. Entendeu? Eu não podia eu não podia namorar o dia inteiro. Sabe? Mesmo quando eu tava com a pessoa, com algumas meninas que eu fiquei, que eu namorei, eu parava pra pensar, caraca, mano, eu já parei pra pensar isso enquanto eu beijava alguém. Olha só que patético, mano. Eu tava beijando a menina, eu tava pensando, mano, o que eu tô fazendo aqui? Agora Sabe? que tô, vou continuar. Agora que então vou continuar. O negócio tá interessante, né? Mas enfim. Eu chegava a ter esses questionamentos em muitas situações da minha vida. Tipo, eu sou meio fácil de desprender a atenção de vez em quando e de desviar a minha atenção. Então eu tava fazendo alguma coisa e naquilo que eu tava fazendo, eu tava concentrado naquilo, eu pensava, poxa, é isso a minha vida? É pra isso que eu sirvo, tá ligado? É isso? Eu jogo videogame, pratico esporte, dou uns beijinhos e só? É pra isso que eu vim nessa terra? Eu não tinha um propósito, sabe? Eu me sentia insignificante. Poxa, então se eu morrer, o que vai mudar no mundo? Se eu não estiver aqui? E se de hoje eu não passar, o que vai acontecer? O que vai mudar? Só minha família vai ficar triste? Meus amigos vão no meu velório? Não, o Henrique foi embora. As meninas vão dar graças a Deus que eu fui embora? E aí, é só isso? Essa é a minha vida? E eu comecei a entrar num estágio assim de... E agora? Aí eu fui começando a largar tudo, fui começando a parar de jogar e largar algumas amizades virtuais que eu tinha. Fui começando a parar de jogar bola, não sentia mais prazer naquilo. Comecei a parar de conversar e sair com os meus amigos. E graças a Deus eu comecei a parar de ficar com as meninas e dar umas namoradinhas. E aí quando eu comecei a parar de fazer tudo, eu quase me vi fazendo nada. Eu comecei a entrar numa outra vibe. Fiz escola técnica à tarde, né? Eu estudava de manhã, estudava à tarde, chegava em casa, fazia exercício, comia e dormia. Esse era o meu dia. Entendeu? Enquanto eu tava lá, estudando, fazendo as coisas, no busão, conversando com uma amiga minha, tranquilo. Aí a hora que eu chegava em casa, comia, dormia, eu já tava tão cansado, eu não percebi que eu estava me enchendo de coisas pra me esgotar, simplesmente pra passar os dias mais rápido. Eu tinha um pensamento assim, cara, podia ter um botão igual no filme Clique, que eu aperto assim e pula pra parte da minha vida que eu sou feliz, Pra tá parte ligado? boa. E se não tiver, que pule pro fim, tá ligado? Porque Aham. não faz diferença. Eu me senti assim. Eu queria que... Eu não tinha tantos pensamentos de morte, de vez em quando eu tinha. Acho que eu já cheguei até a encarar um pouco de ponta de faca, mas... Eu logo desisti da ideia. Eu também era muito cagão, muito Só no muito medinho, medroso. né? Eu olhava pra aquele negócio, não, eu não tenho coragem. Aí eu falava, não tenho mesmo. Aí eu larguei. E eu fiquei assim. E não entendia, e vinha pra igreja nesse momento. Já tava começando ali a entrar, né, a célula da geração eleita e tal. E foi lá no terceiro colegial, né, Igor? Terceiro, grande Grande 2016. 2016. Que, se eu não me engano, eu tinha batizado em 2016, no final do ano. Eu fiz o retiro e depois batizei, não foi isso? Não me recordo. Eu não me recordo também. Eu não lembro se... Eu acho que foi depois do... Foi depois do retiro? Foi que depois você do retiro. batizou? Eu batizou eu, a Belly. Eu batizei junto com a Belly, não foi? Mano, não me lembro. Cara, eu não lembro Rapaz, disso eu não sei também, nem mano. quem que é Belly nessa É a história. Isabelle. A Isabelle, irmã do Lucas. Cara, eu acho que foi, velho. Tá, Eu lembro que eu batizei junto com a Yasmin, que ela ia na cela, que ela, tipo, ela é filha dos amigos dos meus pais que iam na mesma cela. Eu acho que foi em 2016. Eu não me recordo, não sou bom com data, gente, vocês me perdoem. Eu não sou bom nem com achar as palavras na Bíblia também. Eu sei o que é, mas não sei onde fica. É 5 anos atrás. também. Enfim, teve vida vitoriosa, cara. Foi igual o Igor falou. Tem uns momentos, assim, específicos, né? Porque os caras já fazem pra tocar você com aquilo, pra tocar com você com Uhum. aquele movimento.
E eu lembro quem lavou os meus pés, que foi o Adalberto. O Adalberto. Não vou falar Betinho. Não vou falar Betinho. Vou falar Eu Adalberto. tenho a impressão que o meu foi o Rogério, mas não posso afirmar com certeza. O meu eu lembro que foi o Adalberto. Porque assim, o Adalberto, ele era um Betinho, vai. O Betinho. Eu considero ele. Adalbetinho. Adalbertinho. Eu O considero grande- ele muito. Ele era muito, assim, filósofo também, vamos Ele dizer. era. Ele era bem... Ele tinha bem essa questão de pensamento filosófico, sociológico, assim. Ele encarava as coisas dessa forma. E eu, assim, eu olhava pra ele e falava assim, caraca, eu quero ser igual ele quando eu crescer. Entendeu? Tipo, poxa, tá lá com meus 20 e poucos anos, 30, tá, sei lá, liderando um grupo de jovens, conversando com o pessoal, assim, falando das minhas experiências, levando eles pros caminhos certos, sabe? Ele sabia bem conversar com a gente, colocar os pensamentos e não ser aquela coisa, tipo, poxa, esse cara é velho, entendeu? Ele É. conseguia falar com a gente numa Ele se linguagem... enturmava. Ele se tava no enturmava meio bem. da galera. Ele era um cara da galera. Aí tá falando no passado como se o cara É. descanse em paz. Faz, tipo assim, faz 5 anos isso, né? Por aí? Por 5 Não, anos. ele ainda é 16. esse cara, galera. Ele ainda é. Ele ainda é esse cara. E, assim, no momento que ele lavou os meus pés, eu me senti o que eu realmente era, assim, tá? Tipo, eu falei assim, caraca, mano. Eu considerava o cara, pá, nossa, ele tava ali, líder, não sei o quê. Esse cara tá lavando os meus pés, mano. Tipo, ele tá ali, tava curvado, ele colocou... E a gente tava naquela oração, né, pá, aquele momento. E eu senti alguém mexendo na minha perna, na hora eu já assustei. Eu sou um cara meio assustado, cara assim, já eu sou achou um que era cara o alerta. diabo. Aí eu assustei, falei assim, que isso, mano? Aí ele não falou nada, ele olhou pra mim assim, ergue o pé aí, mano. Aí eu olhei pra baixo, senti uma bacia com água, aí não tava entendendo nada, aí eu olhei pros lados, tava todo mundo assim, falei assim, caraca, mano, os caras tão lavando os pés de geral, velho. E eu falei, mano, aí eu botei meus pés assim, e, não, eu não entendi primeiro, porque, tipo, tava todo mundo só colocando os pés assim e tal, e eu, o que é isso? Será que vai ser algum tipo de batismo? Eu achei que ia ser tipo um batismo ali naquela hora. É, na bacia ali você cabe, né? Eu entrava ali dentro. Aí ele colocou os pés, daí ele, tipo, deu uma passada assim na mão e começou a, tipo, tira o chinelo aí eu, tirei. Ele começou a passar as mãos nos meus pés assim, a lavar, e eu falei assim, caraca, mano. Eu não sei descrever o que eu tava sentindo naquele momento, mas foi muito forte, igual o Igor falou. Eu não tinha força nem pra chorar, eu travei ali. Eu travei. Eu não tava nem orando, não tava fazendo nada. Eu parei de existir por um momento ali, eu só fiquei ali. Você só... Aí a hora que começou a voltar as coisas na minha mente, eu entendi assim. Eu guardei o choro pro momento da cruz. Aí eu olhava pro Betinho, o Betinho olhava pra mim assim, e ele lavando os meus pés. Aí o Betinho soltou essa porque o Betinho ele gosta de dar umas cutucadas. Ele fala assim: eu não pensei era Jesus lavando ainda, eu não tinha feito essa conexão. Eu tava muito fora da casinha ali naquele momento. Daí ele olhou pra mim e falou pra mim assim: Jesus Cristo, o cara que veio nessa terra e fez tudo que ele fez, lavou os pés dos discípulos. Lavou os pés do cara que traiu ele. Naquele momento eu caiu por terra, assim, tudo que tinha na minha cabeça, assim. Eu tinha algumas ideias também, assim, teológicas sobre vida e tal, não sei o que. Eu tinha alguns conceitos formados. Na hora que ele falou aquilo, eu falei assim, cara, é isso. É sobre isso. É sobre isso. Não tem outra coisa. Não tem como ser outra coisa. Olha, eu podia estar fazendo qualquer outra coisa na minha vida, mas por um momento, uma coincidência, vamos chamar assim, naquele momento eu pensava que ia ser uma coincidência, eu tava ali e eu descobri aquilo. E eu senti algo que eu nunca tinha sentido antes, assim. Eu sou um cara meio diferentão, eu me senti significado. Eu senti que eu nasci pra fazer aquilo, pra estar ali. Aquele momento, eu nasci pra aquilo ali, pra aquele momento. E aquele momento me destruiu, porque eu me senti nada. Eu falei assim, cara, olha esse maluco, tá lavando os meus pés, eu não sou digno disso. Eu não sou digno dessa camisa que eu tô vestindo. Eu não sou digno da cadeira que eu tô sentando. Eu não sou digno de estar ouvindo essa música. Eu não sou digno de estar ouvindo essa pessoa falar. Eu não sou digno da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, da minha escola, das minhas notas, das minhas conquistas, que, tipo assim, eu me considerava conquista no jogo, né? Nossa, eu zerei tal jogo. Ah, nossa, que conquista. A depender do jogo, vale a pena. Dependendo do jogo, vale a pena. Mas essas eram as minhas conquistas. Eu não sou digno do meu troféu de basquete. Eu não sou digno da minha medalha de futebol. Eu não sou digno. Nada disso, cara. Eu mereci. Olha, eu comecei a lembrar e pensar das coisas do meu passado. Olha o que eu fiz. Tanto de gente que eu já não magoei, que eu não machuquei por causa das escolhas que eu tomei, das palavras que eu fiz, que eu falei. E naquele momento eu entendi que eu não era digno. E que existia uma coisa chamada graça de Deus.
Aí depois teve o outro momento também que eu entendi mais sobre o que Jesus veio fazer e o que ele significa na minha vida. E eu falei, esse cara tem que ser tudo na minha vida. Até aquele momento não era nada. Eu tentei preencher com um monte de coisas. E até, como o Igor sabe, e algumas pessoas, com uma pessoa específica, né? Com a Mariazinha em específico. Não a mesma. Não a mesma. Opa. Não a mesma. Já sei porque dava errado. O Henrique tava no jogo. Não a mesma Mariazinha. Aí eu tentei de tudo. Menos colocar Deus. Aí aquele momento eu entendi qual que era a coisa que eu devia me centralizar e focar. Foi naquele momento que eu falei, é isso. E depois daquele momento em diante, né, nós vivemos assim, infelizmente o Rick ainda não pegou o começo, ele pegou só o finzinho ali desse movimento que a gente teve do Geração Eleita, que, cara, a gente viveu momentos assim de comunhão, a gente viveu igreja. Eu não tenho outra palavra pra definir, a gente viveu igreja. Com aqueles adolescentes e aqueles jovens. A gente viveu igreja ali por um período bom de tempo, assim, que Deus trabalhou na vida de todo mundo maravilhosamente, cara. Eu sei que alguns, não sei se todos, né, estão ainda no caminho de Jesus, como é que tá cada pessoa, né, se tá firme, se não tá. Mas, assim, naquele momento, eu fui, assim, feliz e de um sentimento de, tipo, poxa, eu não merecia nada disso, mas aqui tá Jesus me presenteando com amigos de verdade, com pessoas que só querem o meu bem, que estão ali comigo. Não é pelo que eu faço pra elas, não é pelo que eu faço elas sentirem, não é pelo que eu tenho, não é pelo que eu consigo fazer, ou que a gente faz junto, ou porque a gente joga bem junto, ou porque a gente, sei lá, toca bem junto, alguma coisa assim. Não era pela gente que a gente tava ali, era por algo maior, tá ligado? Isso que foi Quantos anos a galerinha aí nessa época? Acho que foi uns 2 anos. Tipo, Não. de 2016. a idade Ah, da não, a galera. idade? Da galera. A gente pode dizer que eu e o Henrique, a gente fazia parte dos mais velhos. A gente já tava com 16. 16, 17 Então a galera anos. tinha, tipo, entre 13, 14 e 15. Tá, Isso. nossa. A maioria. Isso. Tipo, a idade do meu irmão, que são 3 anos de diferença Caramba. de mim. Eu, o Henrique, a Beatriz, o A Marcelo Giovana, e a Giovana. A gente fazia parte do grupo mais velho. que a gente Que tava, era, tipo, 16 anos. que a gente tava na Caramba. transição da escola pra faculdade e o pessoal mais novo tava na transição do ensino fundamental pro ensino médio. Isso. Nossa, porque tem uma galera que vive uma vida toda sem experimentar um momento desse, de se enquadrar aqui e ver, isso daqui é a igreja. Tá? Eu só vou É. experimentar esse momento uns 2 anos atrás só, tá ligado? Vocês Sim. já fizeram isso com o quê? 16 anos, mano? Foi Caramba. incrível, mano. Foi E foi um incrível. momento. E Deus foi acrescentando pessoas. O Vitor, que eu citei aqui, ele tinha chego na igreja, o cara, irmão, parceiro. Inclusive, ele faz aniversário no mesmo dia que eu. Sabe? Foi chegando pessoas que só acrescentaram, tá ligado? Foi. O que Deus realiza É. depois, né? Foi É muito top, cara. É muito bom. Assim, até hoje, né? A gente vive muitas coisas boas, né? A gente experimenta muito isso daquilo que Deus faz, né? Mas eu acho que o timing da gente ter vivido aquele primeiro amor, junto com aquela comunhão, junto com aquele grupinho, com aquele tipo de pessoa que a gente tava todo mundo no mesmo fogo. Eu acho que isso foi uma experiência, assim, que ter vivido naquela época me salvou de muita coisa. Me tirou de muita coisa, assim, Eu porque também. eu me imagino, de vez em quando, eu paro pra pensar, assim, o que seria de Henrique Ferro se esse retiro tivesse sido feito depois da faculdade, sabe? Porque quando você entra na faculdade, você entra num ambiente diferente, assim, quando você entra na vida Tudo adulta. muda, na tudo vida muda. adulta. O negócio muda. Muda muito. E, assim, a gente imagina, a pessoa fala, mas pra cada um é muito única essa experiência. Porque quando você entra na vida única, você já chega ali como um indivíduo mesmo. A não ser que Deus te livre, viva tentando ser alguém que você não é, né? Tentando ser uma outra pessoa, né? Tipo, tal pessoa é feliz, eu quero ser igual a ela, né? Porque, claro, você pode ser feliz com as mesmas coisas que as outras pessoas são felizes, mas você tem que ter uma identidade, né? Tem que ser você. Você tem que ser você. E eu imagino o que seria de mim se eu entrasse naquela mesma vibe quando eu entrasse na faculdade. Que coisa que eu teria escolhido pra preencher o meu vazio. Porque Uhum. ali já tem uns assuntos bem mais pesados, Na né? faculdade Opa. é mais fácil. É mais fácil. Esse é o termo. Tudo tá mais fácil. isso é Você verdade. pode, por exemplo, no colegial, eu tinha amigos, você pode estar bebendo já jovem, tipo, só na cervejinha, na faculdade é mais fácil. Até Na porque você já faculdade é tem mais idade fácil. pra comprar você mesmo. Exatamente. Você pode ficar com as menininhas no colegial, na faculdade é mais fácil.
Você pode experimentar uma droga no colegial ou até mesmo antes, na faculdade é mais fácil. Tudo fica mais fácil, porque todas as pessoas ali, elas estão, às vezes, querendo as mesmas coisas. Então Sim. fica mais fácil. Sim. Às vezes, tipo, você começa a entrar num ambiente que é muito mais livre. Uhum, Não é de liberdade em si, mas é livre. uhum, Você meio que faz o que você quiser e tem aquele sentimento de não ter consequências. uhum. Porque elas não são imediatas, Aquela né? história, né? Tipo, só tem uma regra. Não existem É, regras. não É, só existem tem uma regras. regra, não existem regras. Na faculdade é mais ou menos assim. Você só não pode cometer um crime e ser pego. A depender do crime. E Depende ser do crime. pego. Você não pode cometer um crime e ser pego. Usar porque se droga é você crime, não for galera. pego, suave, entendeu? Tranquilo. Tipo, eu fico me imaginando, porque, sabe, isso aconteceu naquela época e Deus me livrou de muita coisa. Sim. Porque eu tinha um costume, que era até meio assim, religioso, eu vou dizer, que minha mãe e meu pai me fomentavam muito a isso. Eu orava todo dia. Sempre do mesmo jeitinho, eu falava. Às vezes era bem curtinho. Jesus, muito obrigado por esse dia, me perdoe pelos meus pecados e abençoe a minha família. Amém. Todo dia eu orava assim. Às vezes em quando eu tentava florear isso daí, eu estendia. Glorioso um pouco, Pai. tal. Glorioso Pai. Ó, né? excelentíssimo mestre. É, de vez em quando eu mudava assim e tal, e eu orava todo dia. Eu tinha esse costume, era um negócio meio religioso. Porque eu ia na igreja de domingo e tal, e a tiazinha lá do Ministério Infantil, graças a Deus, falava: orem todos os dias, crianças. Isso faz muito bem. Eu não entendia o que eu tava fazendo. Eu não entendia o que eu tava falando com Deus. Eu não entendia a profundidade daquilo. E depois, também, eu não entendia a profundidade das coisas que eu fazia na minha vida. Eu não entendia nada. Eu achava que eu sabia de muita coisa e depois eu descobri que eu não sabia. Entendeu? E quando eu parei pra pensar o tanto que a igreja, por mais que indiretamente, por mais que eu não desse a mínima pro que estava acontecendo aqui, porque eu vivia aqui nas células, eu percebi que aquilo, sabe, aquela sementinha que foi plantada, por mais que eu sentasse aqui e olhava o pastor Zé lá pregando, o pastor Heraldo, é mais um domingo. Ou no Ministério Infantil, é mais uma historinha. De vez, eu nem lembrava depois, no decorrer da semana, Uhum. do que tinha sido feito, do que tinha sido falado. Mas a palavra de Deus, cara, ela se cumpre, entendeu? É um negócio formidável. Quando eu paro pra pensar nisso Divino. no passado, divino. Quando eu paro pra pensar nisso e no passado, assim, do que a igreja fez por mim, e eu nem prestei atenção, sabe? E depois frutificou em tudo isso, eu falo, cara, é bom. A única coisa que eu não me arrependo de ter feito antes de falar assim, não, eu me converti de verdade, batizei e tal, eu fiz o retiro de Vitoriosa, foi ter orado todos os dias. De vez em quando eu parava no meio. Eu começava a orar, eu tava tão cansadinho no meu dia que eu parava no meio. Mas eu orava. Era uma coisa que, tipo assim, eu falava e, tipo, pô, eu tenho que fazer isso. Era meio que uma obrigação. Meu dia não tava completo se eu não começasse a falar, Senhor Jesus. De vez em quando era assim. Uhum. Mas era, entendeu? Eu não conseguia dormir, porque eu sempre tive muita dificuldade de dormir, por causa da minha mente trabalhando, assim, numas criatividades, numas histórias loucas, bolando, assim, tal. Aí, de vez em quando, eu sentava, assim, deitava pra dormir no meu quarto e falava, caraca, mano, imagina se entrasse um monte de ninja agora no meu quarto, o que eu ia fazer? Eu ficava nesse naipe também. É, mano. E eu ficava bolando aquelas coisas. Cara, eu acho que eu ia me jogar pra debaixo da cama, tirar dali de baixo Não tem nada debaixo da minha cama, o que eu vou me defender, cara? E agora os ninjas iriam me pegar? Aí, pá, eu ficava naquela coisa e a hora que eu orava, eu conseguia descansar. A hora que eu orava, Deus me colocava no momento, na direção certa. Por mais que eu não entendesse que a profundidade de estar conversando com Deus e não dava essa importância, que futuramente eu fui entender, aquilo foi muito bom pra minha vida. Mudou muita coisa na minha vida. E hoje em dia, eu vivi já muita coisa, presenciei muita coisa, milagre, sabe? E, cara, a vida com Deus é maravilhosa. A gente tem, assim, nossos testemunhos de uma forma geral, a gente começou de um negócio triste, entendeu? Eu acho muito incrível isso, porque é nítido quando Deus entra na vida de uma pessoa, né? É nítido. Você começa a se enxergar. Uhum. Olha só como eu era. Olha o que eu fazia. Olha como eu pensava. Olha como eu sou agora. Pois é. Olha, mano, imagina eu, tantos anos atrás, olha o que eu tava fazendo, olhando pro teto, pensando, pra que eu existo? E agora eu tô olhando aqui pros meus amigos, o que a gente pode fazer amanhã? Tá ligado? Eu tenho essa coisa no coração. A gente não pode como é aquela palavra? Se conformar com as coisas também, né?
E, sabe, eu fico imaginando... Eu nunca na minha vida, vivendo como eu vivi, eu me imaginaria estar onde eu estou aqui hoje e feliz como eu estou hoje. Acho que nós três. Amém. É muito bom, cara, o que Deus fez por nós todos, por tantas outras pessoas na igreja, né? Que se Deus abençoar, futuramente a gente vai trazer mais pessoas pra dar o testemunho delas aqui, né? E, cara, eu acho Outros fantástico. dossiês. Outros dossiês aí, né? Fica o nosso aí de início, né? Pra gente não se estender muito. E, cara, foi maravilhoso ter essas experiências com Deus. Eu conto o meu testemunho, assim, das coisas que eu vivi. E espero que isso desperte esperança pra você se estiver passando por alguma coisa ou coisa diferente. Cara, Deus vai te honrar. Não tem outra coisa. Isso aqui eu profetizo na sua vida, porque não tem nem como errar. Se você honra a Deus, Deus vai te honrar. Você ora, mano. Nem que você não pode sentir nada do Espírito, Deus vai te honrar, cara. Uma hora, tem um momento específico, sabe? A gente não pode apressar as coisas. Tem um momento específico. Persevera, luta, principalmente nesse momento que a gente tá. Tem esperança, sabe? Se agarre naquilo que importa, que é Deus, na vida dele, naquilo que ele já fez pela sua vida, porque ele vai fazer muito mais ainda. Você colocar Deus no lugar que é devido de Deus. Uma pessoa, não é filosofia, autoconhecimento, não é um esporte, não é nada. Não é um objeto, não é videogame, não é nada. Tem a frase lá, existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Exato. Essa é a verdade. O que a gente viu aqui foram relatos de vazios que foram preenchidos não com coisas desse mundo, mas com algo que é atemporal, que é o próprio Deus. O próprio Espírito Santo. Amém. Até arrepiei. Amém. Nossa. Porque essa é a verdade, cara. E quando você conhece a verdade te liberta. Acho que a gente já teve um papo... Podia ficar aqui muito mais, mas a gente tem compromissos. Eu tenho uma mãe esperando em casa pra almoçar. Tem uma noiva querendo também me castigar de demônio. Então, pessoal, essa foi a ponta do iceberg do que a gente, em nem 3 décadas de vida, o Henrique aqui que tem 24, vai fazer 25, o mais velho. Pois é. 2 aninhos, né? Três 3 aninhos de diferença de nós, né? Nós temos 22, eu, o Henrique, o Nogues. Vamos emplacar esse apelido, galera. Vamos emplacar. Pelo amor de Deus, O Nogues. Chama de Nogueira, mas não me chama de Nogues, pelo amor de Deus. Vocês veem, é o que eu disse no começo, não existe história pequena demais. Você pode olhar para o que você está vivendo e sentir vergonha, achar que as pessoas acham que é algo vergonhoso, que é só frescura. Não é. O que você vive é importante. Os seus problemas são importantes. Então compartilhe com as outras pessoas. Você é importante. Você é importante. Procure alguém, fale com alguém. Se você acha que a vida é boa, ela é muito melhor com Deus. Exatamente. Vale a pena dizer também, galera, que isso daqui são só 3 testemunhos, tá? Se você tem o seu, você crê em Deus, você tem o seu testemunho, você ouviu aqui, mas sentiu ou então pensou, eu não tenho essa mesma experiência que eles têm, eu não tenho essa intimidade toda com Deus, meu testemunho é menor. Mano, repreende, irmão, repreende. Isso daí não é... Queima. Não vem de Deus não, rapaz. O que Deus fez na sua vida tem importância, cara. É isso aí. Pode ser, tipo, num período curto, ou de repente, graças a Deus, eu espero a gente trazer alguém aqui assim, que o testemunho dela é assim, eu nasci e cresci na igreja e nunca me desviei. Que tipo assim, cara, às vezes a gente fica pensando, né, poxa, testemunho tem que ser aquela história superação, comovente, né? Cara, Que eu saí do mundo e era pai de santo. Tipo isso, cara, eu saí e me converti, tipo do Bozo, né? Tipo do Bozo. Era o Bozo, fazia, acontecia, usava droga e virei pastor. Exato. Cara, tem que ser um negócio, não precisa ser isso. O que Deus faz na sua vida, independente da forma, que, assim, infelizmente é muito mais comum a gente vir da dor, né? Do que continuar na alegria, nascer na alegria. Cara, é maravilhoso. Se você nunca teve nenhum problema, se você nunca precisou passar por esse vazio, né? Se graças a Deus sempre esteve na sua vida, cara, isso é um testemunho maravilhoso. Sim. Isso é uma coisa que nos traz esperança, assim, sabe? Porque essa pessoa, ela não teve... Ela foi tão cheia de Deus que ela não teve nem curiosidade de saber o que era É o que eu do pretendo mundo. pro meu filho, por exemplo. Que não existe ainda, pessoal. O meu futuro filho, é o que eu pretendo pros meus filhos. Nascerem e crescerem na presença de Deus. Isso.
Eu não quero que eles passem o que eu passei. Diz a Exatamente. palavra, né? Você ensina o seu filho o caminho que ele deve seguir, ele não Ele vai não vai arredar se o pé E desviar. dali toda a até, vida. eventualmente, aqui, nossos filhos espirituais também, né? Exato. Isso aí. Se, assim, de repente alguém se quiser se aproximar da gente, né? Tudo bem que a gente não é, assim, um pastor com aquela experiência e tal, mas... Ainda. Ainda, né? Aleluia. Eu Aleluia. diria que, assim, pra gente caminhar junto, né? Porque é isso que é legal. Caminhar junto, eu, Igor e Henrique, a gente caminha junto. Isso é comunhão, isso é igreja. A gente tá... É isso aqui, não é um prédio, não é o culto. A igreja é isso aqui, essa comunhão. A gente conversar, a gente tá junto, a gente ser irmão. Sem precisar ter o mesmo sangue. Isso aí. Amém. Amém, galera? Mais alguma consideração? É isso mesmo, criancinhas. Não vão pra faculdade procurar drogas, tá? Usar droga é crime. Exato. Você droga pode é não ir pra crime. cadeia, mas continua sendo um crime. É. Isso mesmo. Crimes ainda são crimes, mesmo se você não for pego. Isso. Exato. E vamos escutar Salomão do Reggae, que ele é legal. Talamão do reggae é top também. Os Arrais também é muito top. Os Arrais. Fica a recomendação, mais uma música incrível. Fiquem com Deus e até o próximo. Até a próxima, galera.